Olá, Pedro. Tá? Bom, é um prazer ter o Rodrigo hoje aqui. Eu achei que, sendo terça de carnaval, não ia nem precisar apresentar, porque ia ter meia dúzia de gato pingado, mas até que reuniu um público razoável, assim, né? Bom, então, acho que o Rodrigo tem algumas coisas que são singulares, eu acho, na trajetória dele, que eu acho que são interessantes para olhar. Acho que você fez biomedicina aqui, né? Pois é, Foi. e foi orientado. Eu jurava que você tinha sido orientado pela Helena, mas aí, olhando o seu Lattes, eu vi que você foi. Seu orientador foi o Cristiano, né? Sim, sim. Legal, que também. Bom, enfim, biologia de desenvolvimento desde o início, né? É, que acho que é o fio condutor da carreira do Rodrigo, é o interesse por biologia de desenvolvimento, né? E, mas foi fazer o doutorado dele fora. E aí é uma coisa curiosa para algumas pessoas que vão para fora num momento relativamente precoce da carreira, às vezes quando elas voltam, elas têm dificuldade de se adaptar, de trabalhar com passar, enfim, de enfrentar os problemas que você tem aqui, que são problemas que muitas vezes não existem lá fora, né? De importação, de falta de infraestrutura, de conversa com a burocracia, de um monte de coisa, etc. O Rodrigo fez uma trajetória super boa em termos de publicação e de produção, de trabalho de qualidade no doutorado dele, que acho que ele terminou em 2008. Portanto, o tempo de carreira dá um pouquinho mais de 10 anos, o que é um tempo que para algumas pessoas, elas assim, é um momento de decisão para muita gente, mas na verdade para o Rodrigo foi mais rápido do que o comum. Eu acho que a carreira do Rodrigo já se decidiu e amadureceu em vários aspectos muito antes, muito cedo, e ele tomou algumas opções que foram curiosas. Uma delas foi de ir para Macaé depois, quer dizer, de fazer um concurso cedo é, e, e, e tendo feito doutorado no exterior, ir para um lugar onde as condições de trabalho, eu diria, eram, particularmente no momento que ele foi, mais difíceis ainda, quer dizer, onde você tinha um problema de ir desde a infraestrutura, todos os problemas que a gente tem por estar no Brasil, mas eu acho que um pouco mais aumentados por estar num lugar que estava ali. E eu acho que é uma opção interessante que não assim, é uma opção que é curiosa, assim, pouca gente toma, que é de tendo várias opções, porque com o currículo, a trajetória dele, ele teria outros caminhos. Ele comprou a onda de um lugar que era emergente como uma aposta, né? Ou seja, do ponto de vista da carreira científica, isso tinha um tom de desafio, de aventura, mas isso implica risco. E a performance do Rodrigo, do grupo dele, tem sido assim algo fantástico. Assim, alguns trabalhos muito bons, tem tido um desempenho assim excelente, quer dizer, em termos de, não vou nem dizer o número de trabalhos, não é, mas da qualidade mesmo, do material científico que está saindo. Quer dizer, ele não abandonou perguntas fundamentais de biologia de desenvolvimento, fez associações no Brasil, no exterior, parcerias como a com o Thiago Venâncio, com o Gulo, com as pessoas que estavam ao lado, com as pessoas que não estavam ao lado, né? Para complementar o que ele podia fazer. É uma boa escolha de parcerias, eu diria. E seguiu nessa pergunta sem abrir mão da, da ideia de correr atrás de problemas fundamentais, ou seja, não houve um downgrade da ambição intelectual, vamos dizer assim, né? E eu acho que isso é um recado importante, assim. O cara
seguiu produzindo. Eu tive o prazer de sentar na banca do Lupus, que é um trabalho super bonito, que tinha acabado de sair no Flow Genetics, que é um trabalho assim importante, sabe? Um negócio que você olha e diz, pô, isso aqui é uma coisa que tem substância, que faz diferença na área, né? E eu acho essa é uma questão. Quer dizer, ao mesmo tempo, pegou tarefas administrativas que tinham potencial para suicidar a carreira dele completamente, né? O Rodrigo é diretor do Nupen hoje. É, é, tem, isso é uma coisa que assim alguns podem achar muito chique, mas não é não. Dá um trabalho enorme, dá uma carga de trabalho burocrática, desvia muito das funções, assim, das funções que são aquilo que a gente normalmente escolhe como carreira, né? É, mas enfim, alguém tinha que fazer. Eu acho que o cara entrou, comprou a onda, está tendo uma atuação importante numa hora difícil. Eu acho que não teria hora pior para estar numa posição de liderança institucional nesse país. Qualquer hora, normalmente, é difícil. Essa que a gente está vivendo, ela né, sem nem como descrever. Né? Tá aqui já é difícil. Dirigir um instituto nessa condição não é exatamente um passeio no parque. Então, eu acho que tem um monte de coisas que são não usuais, que são desafios grandes, para os quais ele tem dado é, é, uma resposta que eu acho que é incomum, eu diria assim. Tem, em termos do desempenho, não só de comprar a onda, mas de conseguir dar conta do recado e, e, e fazer perguntas e reunir em torno de si boas pessoas. Então, o cara que está tentando, faz um esforço para agregar o grupo que está em torno, no momento que tudo aponta para desagregar. Né? Então, acho que é um prazer ter você aqui, Rodrigo, enfim, e contar com você no NCT. Eu acho que assim, uma coisa que eu acho que é importante também é a questão do próprio assunto. Quer dizer, no início, o grupo do NCT era um grupo só muito biologia de vetores, acho que continua sendo forte, tá? Mas a temática da biologia de desenvolvimento é um troço que tem crescido e que tem formado um grupo, quer dizer, não só no INCT, mas no país, que eu acho que está extremamente promissor. Assim. Eu acho que é uma área do conhecimento. As perguntas são, né, obviamente, perguntas fundamentais em termos de biologia, e é legal ver que está aparecendo um grupo que é colaborativo, que é interativo, que procura conversar e trocar figurinhas nessa área, quer dizer, na área de Evo-Devo. E acho que é um canal, é um lugar que a gente que tem muita possibilidade para coisas que não dependam só de dinheiro, mas que dependam de criatividade, de boas perguntas ainda, né? E o que é mais ou menos o que a gente precisa, porque se você entrar hoje aqui coisas que dependem só de dinheiro, não parece uma boa estratégia, né? Então, quando você sai do jogo bruto e tem alguma coisa por aí, eu acho que é interessante. Eu acho que é isso que, mais ou menos, o caminho que esse pessoal tem feito. Então, além do Rodrigo propriamente, eu chamar a atenção para as pessoas para esse grupo mais extenso, que tem mais amplo um pouco, que está se formando em biologia do desenvolvimento e que acho que é algo que vai fazer diferença no cenário nacional. Olá, Rodrigo. Obrigado. Todos me ouvem bem? Primeiramente, eu acho que queria agradecer muito as palavras do Pedro. Na verdade, acho que tudo que o Pedro colocou nada mais é do que, pelo menos na minha opinião, assim, se não fosse o INCT de entomologia molecular, né, que eu faço um depoimento, acho que meu nome, provavelmente do Beto, do Jorge, né, Carlos, acho que de todo mundo, né, que está aí em Macaé, né, da Flávia, do Léo, né, do Peter, de todos os alunos que estão aí em Macaé, né, o INCT de entomologia molecular foi
a mola mestra aí para formar tanto o laboratório de bioquímica, né, que foi feito aí em homenagem ao professor Hatsaburo Masuda, mas também de dar oportunidade acho que a toda a Macaé, né, através biologia de artrópodes vetores, aqui eu queria fazer a saudação também ao Genta, né, até a Denise Vale lá atrás começou as coisas, né, todos aqueles que ajudaram muito, né, todo o pessoal do Artromint, eu acho que se não fossem todas as pessoas que aqui estão, acho que Macaé hoje não seria o que é, né, em termos de biologia de artrópodes vetores, né. Eu queria agradecer também a todos meus alunos que aqui estão, né? Estou vendo o Bruno, estou vendo o Rubens Roque, já foi meu aluno, todos os alunos do Carlos, né? Jennifer, Renato, né? Ex-alunos, né? Que a gente realmente consegue trabalhar de uma forma muito integrativa e eu acho que a gente consegue fazer, assim, muitos trabalhos, né? Trabalho de qualidade, eu acho que é um pouco por a gente ter mantido essa tradição que eu acho que surgiu muito ali, né? Lá atrás, lá com o Massuda, com o Leopoldo, com o pessoal todo, né? Que é uma tradição de muita colaboração e da gente tentar ir aprendendo um com o outro e tentando pegar um pouco o que cada um sabe para a gente formar um conhecimento um pouco diferente, né? Então, eu vou tentar fazer hoje eu vou tentar fazer uma apresentação, vou fazer aqui o share screen, até tirei o meu bonezinho de carnaval, né? E aqui também fica um agradecimento especial a todos, né? Que aqui estão, né? Porque eu sei que é uma terça-feira de carnaval e é muito difícil, né? Todo mundo parar, às vezes, seu churrasco, sua comemoração, mesmo que seja com poucas pessoas, para ver um seminário, né? Então, eu vou tentar ser o mais interativo possível para poder prender a atenção de vocês. E hoje o que eu preparei um pouquinho para vocês é essa questão que é uma coisa que a gente tem focado nos últimos anos, né? Eu tenho, dentro da minha carreira, vindo, como o Pedro colocou, muito na parte de biologia do desenvolvimento, né? E muita evolução. E nos últimos anos a gente tem focado muito nessa questão de analisar um pouco os genomas dos insetos e analisar um pouco das sequências que a gente chama de sequências codificantes, né, que são aquelas que são transcritas no genoma, e as sequências não codificantes, que são justamente aquelas sequências que vão regular, né, a expressão de sequências codificantes. E hoje eu vou levar uma boa parte aí da minha palestra falando um pouco de dados nossos aí não publicados em relação a sequências não codificantes. Eu achei que era mais interessante eu falar um pouco mais disso do que o trabalho usual. Essa é a primeira vez que eu vou estar falando disso, então, se eu não for muito claro, até já desde já peço desculpas, mas eu vou tentar focar um pouco nessas técnicas de ChIP-seq, ATAC-seq, que é uma coisa mais recente e que o nosso grupo tem tentado trabalhar, né? Um pouquinho nisso. Vocês conseguem ver meu screen inteiro ou tem algum pedaço que está faltando? Estão conseguindo ver tudo? Tá Tem alguma bom, coisa tá na frente? perfeito. Tá ótimo, né? Porque às vezes Então, gente, o que eu vou falar hoje é um pouquinho só do início, né? Da questão de realmente. Tem umas barras na frente, para mim. Tá vendo a barrinha? Barras Sim, pretas. tem umas barras achuradas. Vê se sumiu. Sumiu Olha, uma, continua. tem uma embaixo ainda. Então, como é que eu vou fazer para sumir com essa outra aqui? Hide video panel, hide. Não desapareceu, não, né? Não. Vê se foi. Tem uma Tinha grande agora. agora Tem uma no meio. Tá, acho que agora foi, né? Agora sumiu tudo. Tá limpo. Agora ficou bom. Beleza. Tá. Esse negócio do Zoom sempre é difícil. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de modelos alternativos, que é uma coisa que normalmente eu até já converso, quem já viu algumas palestras, e um pouquinho de controle da regulação da expressão gênica, aquilo que a gente vem estudando em relação a genes de regiões codificantes, e no final, mas na verdade a maior parte da minha palestra sobre regiões não codificantes, alguns resultados recentes que a gente tem, principalmente de ChIP-seq, importante, principalmente por uma questão que eu vou falar um pouquinho da evolução da padronização do dorso ventral. Então, vamos começar com a primeira questão. Eu acho que aqui, para esse público, até já devem ter visto várias palestras sobre isso, eu não vou entrar em detalhe, mas só para mostrar para vocês que realmente houve uma modificação muito grande. Aqui tem um papel brasileiro no sequenciamento também do genoma do Rodnus prolixus, né? O Pedro, o Rafael e todos que entraram no sequenciamento vetor da doença de Chagas, e hoje em dia a gente não pode reclamar nem dizer que a gente não consegue ter acesso a sequências de DNA pelo fato de a gente ter realmente essa quantidade muito grande de sequências de genomas de artrópodes, de várias pestes e também, propriamente ditas, também espécies importantes de medicina, né, produção de energia, mas é claro que a gente nunca pode esquecer, né, de que tudo isso veio porque
dos principais modelos aí de inseto, né? O principal modelo cariótico foi o carioto foi a Drosophila melanogaster, ainda é, né? A Helena aí foi uma aí grande líder, junto com o Ricardo e outras pessoas aí da parte de biologia do desenvolvimento, né? Que trouxeram esse modelo aí de genética para o Brasil, né? Além de outros pesquisadores anteriores, né? Mas que, na verdade, realmente todo esse conhecimento de Drosophila, quem hoje trabalha com modelos comparativos, né? Quem trabalha com rocha, quem trabalha com mosquito, tem a Drosophila melanogaster, mosca da fruta, como uma referência, e é muito importante ter a Drosophila melanogaster como referência, que a gente conhece quase que tudo, né? Do controle genético desse processo. A finalização até você formar um indivíduo adulto, né? Isso é um ponto de referência muito importante. Como acho que o Pedro tinha colocado, a gente estuda aquilo que a gente chama de biologia do desenvolvimento. Esse slide que eu até peguei o Lucas fez esse slide para a online, é um slide bem importante, né? Pessoas que definem o que é essa biologia do desenvolvimento, na verdade é um processo que a gente diz que como o organismo é construído, né? Muito mais do que a fisiologia, que muitas vezes a manutenção, a gente tenta entender um pouco como que um organismo se torna, né? Como ele se forma, né? Então, a gente tem vários livros textos que todos vão dessa questão fundamental, que é algo que para mim é muito importante na minha carreira, que é tentar entender como uma célula indiferenciada, ela consegue se diferenciar nos diferentes tipos celulares, né? Então, o nosso laboratório tem se atentado muito a essa questão de, realmente, da proliferação e diferenciação celular nos diferentes contextos, isso utilizando os insetos como modelo, né? Então, a gente usa desde informações de genômica até informações de morfologia e, nos últimos anos, muita informação de live imaging, né? De imageamento ao vivo, né? Isso que o nosso laboratório tem feito. E os insetos são realmente perfeitos para isso, porque eles têm essa diversidade imensa morfológica, né, e de número de espécies, né, para esse grupo eu não preciso entrar em detalhe aqui, né, mas é importante definir, né, que quando você fala de biologia evolutiva do desenvolvimento, você fala de características que aparecem numa ordem, né, e que na verdade tem uma filogenia, né, envolvida no processo, né, diferentes características, e a gente tem essa possibilidade de ter hoje em dia modelos já de laboratório criados no laboratório, tanto aranhas, né? Aqui o agradecimento especial também ao ITA, né? Que cuida muito bem dos carrapatos, né? Lá com os bois, né? Então a gente tem os carrapatos, a gente tem o vetor das chagas, nosso grande modelo lá, que foi onde eu fiz o doutorado, tribólio castanho, mosquito, e também Drosophila. E todos esses modelos, então, eles podem ser utilizados aí para análises comparativas dos processos de desenvolvimento, que é isso que a gente faz muito no laboratório. E não é só comparar por comparar, mas, na verdade, quando a gente compara as características, né, a gente compara porque existem variações ao longo de uma árvore filogenética, né, e, mais uma vez, a Drosophila, como um modelo, ele é um modelo excelente, porque a gente conhece quase tudo por causa desses screenings iniciais que eu coloquei nos slides ali anteriores, né, da Diane Nussler von Haar, do Ed Lewis e de outras pessoas até anteriormente, que determinaram que toda a padronização, quando aquele ovo é colocado no ambiente, né, você segue um programa genético muito bem determinado, em que a mãe coloca as informações dentro do ovo, e aí você passa, né, essas informações são através de RNAs depositados, né, ou proteínas, e você passa de um processo, né, de uma certa determinação bem espacial, assim, você está começando a dizer aonde cada célula irá surgir, qual a informação que ela vai ter, qual o fator de transcrição que ela vai estar pegando, até um padrão mais periódico que vai determinar, né, aqui embaixo já onde vai ser cada segmento do corpo, né, no seu processo de padronização antero-posterior. E o que é interessante da Drosophila, né, que todos esses segmentos são estabelecidos ao mesmo tempo ao longo de todo o ovo, a cabeça, o tórax e o abdômen são estabelecidos ao mesmo tempo, né? Mas esse não é a característica que a gente observa na maior parte dos insetos, né? Quando a gente olha em grupos mais ancestrais, né, ou grupos pertencentes a grupos mais ancestrais, a gente vê que a formação da cabeça, do tórax, ela é realizada no início do desenvolvimento embrionário, mas a formação, em geral, dos segmentos abdominais, né, ela é feita num segundo momento, nessa zona aqui, zona posterior, a zona de crescimento, né? E então esses processos são morfologicamente bastante diferentes e também temporalmente separados, tá? Então isso é uma característica então que chamou a atenção de muitos e muitos pesquisadores
e que é uma das linhas de pesquisa também interessantes do laboratório, como de entender como que você parte de um processo, né, que era um processo de banda curta, né, que a gente chama de short term, para um processo de banda longa, como na Drosophila melanogaster, que é um processo mais rápido. Lá na frente, a gente vai ver que quando você faz esse processo mais rápido, você tem também uma perda de outras características, e principalmente células, né? Eu vou adiantando aqui que são as células do sistema imune, que, na verdade, a Drosophila é um inseto particularmente bastante limitado na resposta imune durante a embriogênese, que é algo que eu vou voltar a isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas o desenvolvimento embrionário, aqui tem o embriões de besouro, né? E desse tribólio castanho, né? Do Dominique Steppard, que foi um aluno de doutorado que a gente teve junto lá com o professor Siegfried Rotz na Universidade de Colônia. E esse processo, particularmente desses insetos ancestrais, aqui que eu queria, ou de grupos ancestrais, vamos dizer aqui, é que eu queria destacar para vocês, que você tem essas divisões celulares e os insetos, na verdade, eles têm essa característica onde, na maior parte dos grupos, né, principalmente nos grupos que a gente tem o maior número de espécies, as divisões desses núcleos aqui, cada bolinha dessa daqui é um núcleo celular, né? Você tem ainda nesse momento aqui uma única célula, né? Vamos dizer, únicas membranas em volta, então essas células proliferam, vão se dividindo, esses núcleozinhos, e aqui acontece o primeiro momento em que, como eu estava falando, acontece muito em certos grupos mais ancestrais, né? No caso, Rogens prolixo e o tribólio, o besouro, que é essas células aqui da serosa, que são células que depois vão ter um papel, ou que tem essa possibilidade de fagocitar, mas células também de sistema imune, de uma membrana protetora, e aqui o embrião propriamente dito. Então, a partir de vários e vários movimentos que a gente vai ver depois ao longo da embriogênese, é que você consegue aí estabelecer, né, o que vão ser células protetoras do embrião, que são essas células extraembrionárias, e o embrião propriamente dito, como nessa representação aqui, que é o embrião, a cabeça, os segmentos posteriores, em que vários segmentos vão surgir a partir dessa zona posterior. Quando Pode se falar. chama protetora do embrião, só Uhum. bem pergunta de ignorante mesmo Pode falar, Pedro. ali. Protetora contra o quê? Porque o embrião, por outro lado, ele está fechado numa casca ali, difícil, ruim de segurar. Então, na verdade, ela é protetora em vários sentidos, né? Não só na questão de realmente de você ter vamos dizer assim, uma possível infecção ou não, né? Por causa de um predador que pode vamos dizer, fazendo alguma punctura, mas também contra a perda de água, contra a perda de qualquer coisa que esteja do lado externo, né? Porque essas células, elas na verdade têm essa função, não só, né? Vamos dizer assim, de possível fagocitose contra infecções, como você mesmo coloca, né? O embrião está no meio ambiente, mas também contra essa perda, esse isolamento do ambiente externo, entendeu? Isso é que essas células vão ter essa capacidade de envolver todo esse embrião. Aqui a gente está falando, no caso do tribólio, a gente está falando de um embrião que ele fica 3, 4 dias, às vezes um pouquinho mais, né? Mas nos insetos, assim, se você pegar grupos bem ancestrais, você está falando de um embrião que fica, às vezes, um mês aí no ambiente, entendeu? Aí você acaba... Mas ele está isolado, né? Sim, qual é a via de infecção? Tem sistema imune, ou seja, o sistema imune do embrião, de um embrião de ovo de inseto, ele é desafiado? Com que frequência? Concordo, eu entendo a tua pergunta, assim, o que a gente pode dizer, assim, é que se você desafiar um embrião de um inseto, né, principalmente do tribólio, alguns trabalhos até que a gente ajudou aí, o Moray van der Zee, que é nosso colaborador da Holanda, e outros, né, quando desafiado, ele consegue responder. Se isso é importante ou não evolutivamente, né, talvez seja uma pergunta a ser respondida no futuro, né? Mas o que você consegue fazer no embrião de inseto, né, é que se você colocar, por exemplo, se você fizer um furo nessas células aí da serosa, nesse embrião, você vai ver que essas células aí da serosa, elas migram para essa região aí, onde você colocou bactérias, e elas vão sim fazer uma resposta imune primitiva ali com fagocitose, entendeu? E se você não tiver, aí é que vai talvez a evidência mais direta, é que se você não tiver essas células da serosa ali, esse embrião morre, entendeu? Se você não tiver a resposta imune local, o embrião morre. A gente consegue fazer um embrião em tribólio, em alguns outros
insetos que não têm essa serose. Quando você tem essa ruptura, aí pode ser tanto perda de água ou mudança de umidade, até o Gustavo participou bastante disso, esse embrião morre. Então, essa serose, ela tem também essa função protetora, né, e tudo que ela secreta, né, essa função protetora contra agentes externos, entendeu? Não sei se eu te respondi. Pedro? Alô? Legal, não, respondeu. Tá, entendeu? Acho que tentando fazer um resumo. Tá. E outras características, né, que eu acho que são interessantes, e até para quem é interessado em evolução, é que quando você olha, né, a evolução dos próprios insetos, se você for olhar em termos de desenvolvimento de estruturas de cabeça, né, aqui a gente tem uma estrutura de cabeça, tórax e abdômen de um embrião de besouro, a gente vê a cabeça, tórax e abdômen, a formação, por exemplo, de pernas, que em embriões de besouro acontece durante a embriogênese, as estruturas da cabeça, como antena, maxila, mandíbula, etc., que são estruturas bem complexas que em embriões de grupos ancestrais acontecem durante a embriogênese. E quando você olha a larva, por exemplo, do drosófilo, isso aqui é uma cutícula, né, o exoesqueleto dessa larva de drosófilo, a maior parte dessas estruturas elas foram reduzidas, né, ao longo da evolução, a cabeça está aqui internalizada. Então, em termos de desenvolvimento das estruturas embrionárias, muitas vezes você não consegue estudar esses processos, né, até por eles não serem tão evidentes assim na Drosophila melanogaster comparado com alguns grupos ancestrais que acabam fazendo esse desenvolvimento no início da embriogênese, tá? Então, o que a gente tem tentado estudar um pouco no laboratório? A gente tem tentado, né, comparar um pouco, muitas vezes, genes que você tem em alguns insetos, não tem em outros insetos, né? E não só as sequências realmente codificantes, como sequências não codificantes, como eu coloquei lá no início da palestra. E uma coisa que é meio que comum entre os genomas de insetos, né, que tem vários hoje em dia que já foram sequenciados, é que você, em geral, tem de 10 a 20 mil, né, você vai ter alguma variação, né, de genes que realmente passam, né, de DNA para RNA, né, que são transcritos, e muitos grupos, né, até o nosso grupo, a gente estuda muitas vezes os processos de splice alternativo, tipos de proteínas que vêm a partir de cada um desses exons aqui que estão, né, e a gente estuda muitas vezes, então, as funções das proteínas, a gente faz RNA de interferência com a parte realmente codificante do genoma, né? Aquilo que é transcrito. E aqui é só um slide mostrando, né, como que essa transcrição de eucariota, né? Tiver os alunos aí até para acompanhar, né? Então, você tem essa enzima super importante que é a RNA polimerase, né? Que faz o processo de transcrição, mas na palestra de hoje eu vou focar bastante nessas moléculas que são os fatores de transcrição, né, que recrutam essa RNA polimerase, e esses fatores de transcrição, particularmente aqueles que são ativadores, são aqueles que, a partir dessas sequências aqui regulatórias, que podem ser enhancers ou silencers, ou outros nomes, né, que eu vou entrar em detalhes, eles trazem realmente essa RNA polimerase para começar a síntese do RNA mensageiro, né? Então, ao longo dessa palestra, principalmente na segunda parte, eu vou estar focando realmente na identificação dessas sequências regulatórias que são aquilo que a gente chama de enhancers, né? E no final vai fazer a transcrição do determinado gene, né? Aqui, um slide para mostrar para vocês, então, que muitas vezes quando a gente estuda as sequências codificantes, né, e até quem estuda genômica ou transcriptômica, quando estuda sequências codificantes, às vezes está falando de fazer sequências globais, né, como as metodologias de RNA-seq, que vão pegar os transcritos, né, no citoplasma, né? A gente pega um monte, milhares e milhares, né, sequenciei 30 mil, 50 mil transcritos de RNA-seq, né, então você está sequenciando a sequência de RNA, mas existem também todos os outros métodos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos, né, que são realmente para analisar essas sequências não codificantes, que são detalhados aqui nessa parte, toda essa outra parte aqui, que são essas sequências que vão fazer com que a cromatina se abra, que a RNA polimerase seja recrutada para começar a transcrição. Então, cada uma das células vai ter possíveis fatores de transcrição e vão ter diferentes metodologias para analisar como que essa cromatina abre ou como que esses fatores de transcrição se grudam, como as metodologias, vou falar um pouquinho depois para vocês, do ChIP-seq, né, que é com imunoprecipitação ligada a sequenciamento, a TAC-seq, que é uma outra metodologia
também para ver quais pedaços podem funcionar como enhancers, né? E outras metodologias que eu não vou detalhar, o 5C, 4C, outras metodologias que são para ver contatos da cromatina a longa distância, tá? Mas é só para falar que, então, essa parte de sequências não codificantes, elas são super importantes, porque cada uma das células vai ter um conjunto, né, de fatores de transcrição diferentes que vão abrir essa cromatina, né, o DNA junto com as histonas ali, de uma forma, então, específica para cada tipo celular, né? Então, a gente agora, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês o que a gente fez em relação, né, vai ser uma parte breve, em relação a regiões codificantes, parte bioinformática e o RNA-seq, né, RNA-seq. Como o Pedro já colocou, a gente fez alguns trabalhos, né, um trabalho aí muito do Loop, junto com o Thiago Venâncio, identificando um fator de transcrição importantíssimo e que só está presente em insetos e crustáceos, que é esse fator de transcrição que se chama ZELDA. Hoje não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é só para falar para vocês que esse fator de transcrição ele é requerido desde a embriogênese, desde a parte maternal, a formação daquela zona de crescimento, até processos de pós-embriogênese, né, como formação de antenas, asas e etc. Né? E é interessante, é uma coisa que pouca gente ou ninguém muito está estudando, é como que nesses grupos, né, em quelicerados, tanto em aranhas quanto em carrapatos, como que esses processos realmente acontecem nessa transição da mãe para o zigoto, né, que a gente chama de transição materno-zigótica, que acontece uma vez que a gente não tem ortólogos de Zelda nesses grupos. A gente tem alguns genes que são parecidos, mas não necessariamente o Zelda, e Zelda surgiu aqui nesse grupo aqui de insetos e crustáceos. E a gente tem discutido isso bastante aí nos últimos artigos, muito aí o trabalho do Lupes, né? Eu e o Thiago, a gente tem uma colaboração já de bastante tempo, e a gente sabe, né, hoje em dia, boa parte daquilo que acontece na Drosophila melanogaster, que é esse modelo aí um modelo, como eu falei, de biologia do desenvolvimento, o tribólio castanho, que é um modelo que a gente estuda, né, besouros, aí no laboratório, e hoje em dia a gente conhece bastante a estrutura dessa proteína, e como que ele ativa ou reprime determinados genes. Eu vou estar mostrando só aqui poucos slides, mas só deixando claro para vocês que, como é um fator de transcrição, o que ele faz é que ele é um fator de transcrição que a gente chama de um fator pioneiro. Ele pega uma cromatina fechada e abre aquela cromatina justamente nessa transição entre no embrião que acabou de ser posto, entre os RNAs mensageiros e os RNAs zigóticos, onde o embrião começa a transcrever seus próprios genes. Então, ele estimula, né, a partir dessa abertura da cromatina, a RNA polimerase a fazer o quê? A transcrever novos genes, né? Aqui só mostrando para vocês que a gente tem feito essa abordagem, o trabalho de final de doutorado e pós-doutorado do Lupus, que a gente está, no momento, aí tentando submeter e publicar, né? O que a gente fez foi tentar entender quais são os genes que são regulados por Zelda, né? Os targets do Zelda, que está downstream na via, né? O que Zelda regula, e a gente tem essa facilidade que no tribólio, né? Como agora também no Rogers e outros modelos, a gente pode injetar a mãe desse besouro e diminuir a expressão do RNA do gene, no caso do Zelda. A gente tem um fenótipo característico, que o embrião não se desenvolve bem, né? Tanto a cabeça quanto outras regiões, a região posterior não se desenvolve bem, e a gente sabe, né? A gente fez vários controles e viu que o Zelda tem a expressão dele bastante diminuída, né? E a gente consegue, então, coletar o RNA, extrair o RNA e ver quais genes que tiveram sua expressão aumentada ou diminuída ao longo da embriogênese. Esse trabalho, né, a partir desse trabalho, a gente identificou vou focar em genes que têm a expressão diminuída. Quando a gente tira o Zelda, a gente vê que 347 genes têm essa expressão diminuída, né, do total de 612 genes. Nesses estágios aqui da embriogênese, esse aqui é um embrião totalmente, né, um embrião do blastoderma uniforme, né, todos os núcleos na periferia, depois um embrião já quase depois do processo de gastrulação, aqui a cabeça, região posterior, e a gente viu vários e vários genes, tanto da padronização dorso-ventral, como esse aqui, o twist, o TOL, são genes da padronização dorso-ventral, tiveram a expressão diminuída, como outros genes aqui de segmentação, aqui esse menos aqui significa que eles tiveram a expressão diminuída, né? Então, a gente identificou vários desses genes que são alvos, né,
do Zelda. Esses são genes que a gente já pode falar. E a expressão diminuída, ok, porque a transição materno-zigótica e tal, aquele monte de gente vai começar a se expressar. Mas tem 260 genes que são reprimidos. Isso não é inesperado, não? Na verdade, até na própria Drosophila, o primeiro artigo lá do grupo da Christian Rushlow, ela também mostrou que tem bastante gene que também tem essa expressão aumentada. Eu concordo contigo. E esses genes, assim, ela não olhou, é uma coisa até que é pouco discutida na literatura, Pedro, você tem razão, e ela, assim, as discussões que às vezes tem dentro da própria literatura que podem ser genes que são indiretamente, né? Às vezes você diminui a expressão de um outro que era de um repressor, aí o outro passa a ser um ativador. A gente não olhou muito esses 265 genes, a gente tem uns gene ontologies, algumas coisas, mas a gente não olhou assim totalmente detalhe o que eles poderiam estar fazendo, não. É uma questão ainda a ser feita. O que a gente sabe assim de outros ensaios em Drosophila e outros, vamos dizer assim, outros organismos, é que quando você coloca o Zelda na frente de sequências que são fechadas, de cromatina, que em geral ele abre e ele ativa a transcrição, né? Mas a gente não tem muita evidência dele agindo como repressor, com uma única exceção, que foi até esse artigo até que a gente reviu aqui na PLOS Genetics, que tem um domíniozinho, até voltando, foi até uma pergunta interessante, Pedro. Esse domíniozinho aqui, que fica do lado desses zinc fingers aqui, ele é um gene repressor específico só de transcritos maternais, tá? Que foi um artigo que saiu em Drosophila, que tem tanto na Drosophila quanto em Tribólio. Então, o domínio de ligação do DNA nesses zinc fingers aqui são ativadores, mas podem ter outras porções da proteína que podem também reprimir a transcrição. Acho que essa é a única evidência, se eu não me engano, né, que tem também outras porções da proteína. Isso aqui foi feito, um trabalho bem elegante, foi um trabalho feito com CRISPR e Cas9, do grupo lá da Melissa Harris, lá dos Estados Unidos, em que ela mostrou isso. Em que, na verdade, ela tem alguns domínios da proteína Zelda propriamente dita que funcionam como repressor. Aí você pode até me perguntar, mas como, né? Aí tem algumas isoformas de Zelda, né? Quando você faz o RNA mensageiro de Zelda, que não tem o domínio do zinco, né? Tem alguns splices alternativos e tem umas isoformas específicas. Mas isso também é pouco estudado. Nesse caso aí, é reprimindo os genes de herança maternal. Exatamente. Aí eles poderiam ser upregulados, entendeu? É isso que é uma hipótese, né? Mas isso tudo em Drosophila, tá? Em Tribólio a gente não tem evidência que isso acontece. Isso foi visto nesse artigo especificamente, entendeu? Tá? Mas os genes de herança maternal estão caracterizados, né? Sim. Em Tribólio também. Então, a gente tem alguns transcriptomas daria até para fazer isso, sim. Não. A gente tem... pode ser um caminho. Está acontecendo, né? Pode ser um caminho, sim. Pô, vou até anotar. O Lupus, se tu tiver no top também, vamos tentar dar uma olhada também nisso aí. Não, é interessante, sim. Porque aí você separa, porque são dois mecanismos diferentes, né? Sim, uma coisa é reprimir os genes de herança maternal, a outra coisa é você ele ativando, né, o repressor de um gene que é embrionário, né? Pode ter até os dois nesse grupo aí, pode ter inclusive até os dois aí nesse grupo, mas é uma boa observação, sim. Tá. Rodrigo? Então, eu Ito aqui. Quando tem esses dados aqui, foi de um momento só. Não tem cinética temporal. Não, a gente, na verdade, transcriptomas, a gente pegou entre 7h30 e 11 horas e meia. Foi até na época a gente não... A gente pegou porque a maior parte dos grupos de Tribólio que estavam fazendo esses transcriptomas pegaram essa janela. A gente fez exatamente também a mesma janela para a gente poder comparar com eles, entendeu? Mas teria sido importante, sim, ter feito antes e depois. Mas na época, né, por causa de... Sim, eu entendo a questão financeira, mas entre 7h30 e 11h30,
para o tempo de vida do bicho é bastante. O tempo de vida daquele período é bastante. É uma janela bem grande, né? Então, tu pode ter genes que no início estejam caindo e depois possam estar subindo. Pode. A gente pegou, na verdade, um processo assim, de celularização até a gastrulação, que é o que a maior parte do pessoal estava pegando, né? Aí não... Mas imagina que assim, a minha ideia é que algum gene tem uma repressão baixa, mas em seguida ele tem um aumento, uma expressão muito alta. Aí no médio tu vai ter aumento de expressão e não e tu tá perdendo essa cinética dele. Não, mas com certeza. Não, com certeza. Seria uma outra explicação para esse aumento de expressão de alguns genes também. Sim. Foi uma pena. Eu acho que agora, né, se a gente fosse fazer de novo, pode ser até que no futuro a gente tente fazer um narrow down, né, menor. Né? Eu entendo que a questão financeira limita bastante. Com certeza. Aí o que a gente agora, né, o que a gente, na verdade, fez, a gente tentou caracterizar que a gente tem essa vantagem que nesses embriões de tribólio a gente consegue fazer as hibridizações in situ, consegue fazer o RNA de interferência, e no caso a gente caracterizou de todos esses genes que tiveram essa expressão diminuída, a gente começou a olhar principalmente os genes que têm esse número aqui de TC, mas que eles não têm uma função conhecida, né, são genes que a gente chama de... não seriam órfãos o nome correto, mas são genes que não têm nunca tiveram sua expressão avaliada em nenhuma outra ordem, porque a maior parte desses genes aqui são genes que a gente só consegue detectar ortólogos, né, genes bem similares a eles dentro de coleóptera. Esses números aqui, esses TCs, na verdade significam isso, né, TC com o número deles, né. E vocês veem que eles têm padrões de expressão. Está aqui o azul, né? Eles têm determinadas regiões muito bem definidas, né, de expressão de cada um desses genes, e a gente agora estava terminando alguma análise mostrando que eles realmente são regulados por Zelda, né? Porque, embora a gente no transcriptoma tenha esse resultado que eles são down-regulados por Zelda, a gente realizou, né, tanto análise com PCR em tempo real para determinar, né, que são Zelda menos, eles têm uma expressão menor nos Zelda RNAs do que no controle, né, em vários desses casos, e agora a gente está tentando entender o que possivelmente cada um desses genes aqui, né, poderiam estar fazendo nesse processo de embriogênese. Só para deixar claro que alguns desses genes aqui particulares a gente já viu, né, pelo menos alguns desses, como esse 3147, que viu que é um gene que é coleóptero específico, e quando a gente faz o RNAi, né, que a gente diminui a expressão dele durante a embriogênese, a mãe não coloca, inclusive não coloca ovo, né? Ela não consegue colocar ovo nenhum, então esse é um bom alvo, né, específico para a coleóptera. E aí a gente analisou um pouco, né, acho que o Lupus também está aí no toque, a gente olhou a estrutura, não tem nenhum domínio, é uma proteína, um gene com uma proteína relativamente pequena, 140, 150 aminoácidos, sem estrutura secundária conhecida e sem muitos domínios secundários ou qualquer estrutura que a gente possa ou identificá-lo como parecido com alguma outra sequência. Então, esses são candidatos interessantes específicos de Zelda para análises futuras. Tá? Uma outra coisa que a gente... Pode voltar. A sequência de binding do Zelda é conhecida? Sim. Eu até nessa parte, eu dei uma cortada nessa parte, Pedro, mas a sequência que o Zelda gruda é um heptâmero que a gente chama de tag team, né? São 7 nucleotídeos, que é bem conservada. E vários desses genes que aqui estão, né, eles têm essa sequência na região upstream deles, né, na região onde tem os enhancers, né, eles têm a sequência de consenso para Zelda. Essa parte eu tirei aqui da apresentação, mas a gente não tem, assim, a gente não tem coisa que a gente está fazendo, o anticorpo a Zelda ainda, né, tá em processo de ser feito, né, a gente não tem dados dizendo que ele gruda, mas muito possivelmente Zelda pode estar regulando ele diretamente. A gente não tem evidência direta, mas é bem conhecida, né? Sim. Ok? Não sei se eu te respondi. Não. Oi? É conservada em diferentes insetos? Assim, a gente não tem certeza absoluta, porque para a gente ter certeza que o Zelda se gruda naqueles 7, nesse tag team, né, a gente teria que ter um EMSA, né, um próprio experimento ChIP-seq.
mas aparentemente a gente tem algumas diferençazinhas nos nucleotídeos, mas a gente consegue determinar, né? Eu até tirei o slide da apresentação que mostra que esses genes que aí estão, dentre outros, esses 347, eles têm, dentre todos esses genes que aí estão, eles têm uma super representação desse motivo de Zelda, né? Eles têm muitos repeats, né, dessa sequência aí dos 7 nucleotídeos, sim. Então, eles possivelmente podem ser regulados diretamente, sim. Eu não tenho certeza, mas é uma possibilidade. Não sei se eu te respondi. A outra questão que a gente tem olhado muito, né? Até falo para o pessoal que os genomas são uma oportunidade para identificar novos genes, né? Na parte codificante, realmente são esses genes codificando pequenos peptídeos, né? Peptídeos menores, né? Sem aminoácidos, né? Recentemente eu escrevi junto com o Diego, né? Que foi um aluno de mestrado, terminou o laboratório, terminou o mestrado no laboratório, né? Sobre a questão da emergência dessas novas sequências, né? Principalmente desses genes que são dessas sequências transcritas a partir de long non-coding RNAs, né? Hoje em dia, quando você olha esses transcriptomas de insetos, você vê um monte de chamados long non-coding RNAs, eles são chamados por isso, mas muitas vezes as pessoas não olham que dentro dessas sequências, às vezes você tem pequenas sequências codificando esses pequenos peptídeos, né, muitas vezes menores de 100 aminoácidos, que não são preditas pelos programas de bioinformática e que podem sim, né, a gente tem alguns exemplos já no laboratório, que essas sequências elas podem passar por um processo de maturação codificante, foi o mecanismo que a gente propôs, né, que seria o Coding Potential Maturation, né, a partir de seleção natural e próprio Genetic Drift, né, você pode ter algumas dessas sequências elas serem selecionadas a partir do processo de seleção natural e, ao aumentar a sua eficiência de tradução, adquirirem as outras características que uma proteína realmente, um mensageiro podem ter, né? Que são a presença de sequências de COSAC, cauda poli-A, né? E também heranças e sequências regulatórias, né? A gente propôs esse mecanismo, a gente tem alguns exemplos, a gente tem estudado isso bastante em ródinos, em outros insetos, então só para mostrar que dentro dos transcriptomas, a parte codificante, né? Ou a parte coding, né? A gente tem uma quantidade bem grande desses potenciais, essas potenciais sequências contendo esses pequenos peptídeos, né? Alguns até com trabalhos bastante, ou com importância bastante relevante para os processos de desenvolvimento. Ô, Rodrigo. Agora, Cristiano aqui. Fala aí, Cristiano. Esses RNAs, né, não codificantes, ao invés dessa maturação, qual a chance dele adquirir, né, como o RNA adquirir essas estruturas tridimensionais e para como regulador, não necessariamente ainda a proteína, mas como RNA mesmo? Pode, também é uma possibilidade. Nesse artigo particular, a gente focou nessa possibilidade dele adquirir uma sequência codificante, virar um pequeno gene, até se algo codificante, né? Aí você tem N possibilidades de RNAs não codificantes, mas eles podem atuar tanto como microRNA, depois como microRNAs, né? Hoje em dia esse mundo de RNA ele cresceu muito, né? Mas também é uma possibilidade que ele atue também como RNA regulador da própria transcrição de outros genes e outros mecanismos, sim. Não tem, nesse artigo particular, a gente tratou dessa possibilidade dele adquirir uma função como proteína, né, como micropeptídeos, mas ele pode, sim, atuar como regulador, sim, tá? Mas é só porque o que a gente destacou nesse artigo, a gente vem destacando, é que muitas vezes quando as pessoas pegam um long non-coding RNA, né, elas já consideram que ele vai ter uma função só como RNA e ignoram a possibilidade dele ter uma função como um pequeno peptídeo, o que é algo que a gente tem visto cada vez mais nos últimos anos que acontece, né? Mesmo ele sendo um pequeno peptídeo, ele pode ter uma função, tá? Mas Rodrigo, sim. aqui é o Genta, aqui, uma dúvida. Desculpa se é uma pergunta muito naive, mas... Não tem pergunta naive, não, pode perguntar. Quais seriam os mecanismos para a aquisição dos elementos, né,
de tradução, né, dessas small orphs que começam a ser selecionadas. Vocês têm ideia disso? Na verdade, assim, o que a gente, assim, o problema é que a gente sempre chega, vamos dizer assim, no final a gente sempre tem no final da história, né? A gente sabe, por exemplo, né, até o Gento você teve aí na banca da Karina, né, minha aluna do Beto, né? Você lembra que a gente olhou aqueles peptídeos, né, que são policistrônicos, né, que você tem os vários, né, os vários peptídeos, né, um do lado do outro, né, às vezes peptídeo de 3 aminoácidos, né? Infelizmente, a gente não consegue, né? Só que a gente tem uma escala evolutiva assim, muito grande, né? A gente está comparando, às vezes, Ródnios com Drosophila, com Tribólio, né? A gente não tem, infelizmente, exemplos, né, de estudos, né, de genética de populações, onde você tem o surgimento de um novo gene, de uma nova small em curto prazo de tempo, né? Mas o que a gente pelo menos propôs nesse artigo é que assim, quase 99% das vezes, né, esses genes vão ser, esses RNAs mensageiros, esse potencial codificante, ele vai ser perdido, né? Porque isso é o que acontece na maior parte das vezes, esse long non-code RNAs ele vai ter, né? Pelo fato dele randomicamente você aparece um ATG, aparece uma sequência COSAC, a maior parte das vezes aquilo vai ser perdido. Mas em alguns momentos, em algumas situações, né? Até por próprio genetic drift mesmo, o próprio processo de seleção natural por alguma, né, alguma necessidade de função ali, você pode ter algumas dessas, você está vendo aqui em vermelho, alguns desses peptídeos, né, serem selecionados, às vezes você tem uma taxa de seleção baixa, né, de vezes 1%, uma coisa, às vezes até menos do que isso, e você acaba fazendo com que esse potencial de codificante seja maturado, e aí esse potencial codificante maturado, você tem a inserção, né, e particularmente os exemplos que a gente tem, esse peptídeo que a gente tem trabalhado bastante aí do MLPT, ele é um peptídeo que ele por exemplo, ele é regulado pela via de equidizona, né, então as sequências regulatórias dele, né, a gente sabe que quando você tem equidizona, né, você tem um aumento da expressão dele, né, mas ao mesmo tempo a sequência proteica dele ele consegue interagir com o fator de transcrição, né, aquele fator de transcrição Shevin-Baby, que faz com que ele mude de um repressor para um ativador. Então, acaba que a gente sabe, né, particularmente, que tem algumas dessas mortes que são realmente específicas de insetos e crustáceos e que sofreram esse processo e que foram aí selecionados. Mas, respondendo para você, por que algumas são selecionadas e outras não são selecionadas, isso é um pouco difícil. É só a gente acredita muito que é de seleção natural, né? E fazendo com que esses genes sejam selecionados ao longo do tempo. Agora, exatamente como, não. Existe diferença na taxa de variação ou taxa de mutação entre as sequências transcritas e as não transcritas? Entre as traduzidas e as não traduzidas? Na verdade, nesse início aqui, provavelmente não, né? O que a gente tem, a gente tem muita transcrição no genoma espúria, né? Que é aí que da nossa hipótese vem um pouco disso. Às vezes você tem uma porcentagem muito grande do genoma que ele é simplesmente transcrito, e se você pegar uma porcentagem do genoma humano, uma porcentagem imensa de genes que são transcritos, né? Mas que não são traduzidos, a maior parte da coisa que é transcrita não é traduzida, né? Se você pegar os dados da ENCODE, de outras, né? Até em genoma de insetos, a gente tem uma quantidade bem grande de transcrição espúria, né? Então, a gente acha que isso aí o que a gente propôs até nesse artigo, um pouco, isso é meio que uma oportunidade, né, desses genes, uma vez que são transcritos, né? A partir de gerações, a partir de drift, etc., você consegue gerar novas possibilidades para a evolução, selecionar os possíveis, né, possíveis novas small orphs, novos genes. Agora, não tem, mas respondendo essa tua pergunta, os genes que são transcritos, eles têm uma taxa de mutação maior ou menor, se eles não tiverem realmente uma pressão seletiva deles terem uma função, muito provavelmente não, né? Mas você tem muita transcrição espúria, né? Transcrição que, por mais estranho que pareça, a gente transcreve muita coisa, a gente faz muito RNA, que não necessariamente você tem uma função atribuída a ele ainda, né? Pode ser que ele tenha, né?
dizer E assim. você acha que o gasto energético em você manter uma transcrição espúria justifica Essa foi uma o pergunta lá, ganho? foi até a pergunta de um dos revisores, gente. Boa pergunta. Na verdade, o gasto da transcrição é difícil também. Tiveram algumas estimativas. Mas, assim, a verdade é que a gente transcreve, e outra coisa também é que a gente transcreve muita coisa em momentos de estresse, né? Tem alguns momentos que a gente também começa a fazer transcrição. É difícil estimar, né? Para ser sincero, acho que é difícil estimar quanto que a gente... Mas isso é uma coisa que acontece em muitos e muitos... Na verdade, não é uma ideia específica de inseto. Em muitos e muitos organismos, a gente tem essa transcrição que ninguém consegue muito Você explicar, que não consegue, é esperada, na verdade. porque olha só, eu acho que o ganho disso, se você contrapor esse custo metabólico ao possível ganho adaptativo, de você ter variantes, etc e tal, esse balanço me parece que poderia ser diferente dependendo da estratégia evolutiva da espécie. Se você tem um estrategista Sim. R e um estrategista K, né? Uhum. Você, Sim. será que Uhum. não tem um padrão, não? Teria que avaliar, mas uma coisa que a gente propôs até nesse artigo é, por exemplo, em momentos que você tem novidades evolutivas, né, quando você tem algumas coisas assim que a gente até propôs, né, você tem espécies que você tem duplicação de genoma, né, como aconteceu muito provavelmente em queliceradas, né, em aranhas e escorpiões, né, e você tem uma quantidade muito grande de genes, né, e você tem uma transcrição nesses momentos, talvez, na evolução, quando você teve whole genome duplication, talvez nesses momentos você tenha mais transcrição e esses sejam os momentos aí que possam aparecer as novidades evolutivas baseadas nessa transcrição, quando os organismos ainda estão meio que no início do processo adaptativo, né? É uma possibilidade. Ou em momentos aí de estresse, bottleneck, né? Ainda é meio discutível, né? O que seria, né? Mas essa foi só uma hipótese que a gente lançou aí na época, né, ano passado, na literatura. Porque a gente tem visto cada vez mais, dentro dos nossos estudos de transcriptoma e nos últimos 10 anos, particularmente, a importância desses pequenos peptídeos, né, que podem muitas vezes atuar como hormônios, né, saindo da célula, ou mesmo ativando, reprimindo fatores de transcrição, e hoje em dia a gente está tentando buscar um pouco mecanisticamente como que eles podem surgir, como que eles podem ser fixados, né, que essa que é uma das perguntas também na literatura. Agora, Entendeu? só para ter mais clareza qual que é o peso disso, por exemplo, quando você pega lá, eu não sei se você vai falar isso daqui a pouco, desculpa se eu estiver antecipando uma questão. Se você tem lá um conjunto de transcritos não traduzidos, quantos deles têm função regulatória conhecida e quantos que estão nesse papel aí hipotético de phishing, né, de Na busca de verdade, eu variantes? não tenho ainda a resposta exata para essa pergunta, não. Eu vou falar mais depois das sequências regulatórias que regulam a expressão de outros. Na verdade, em relação a long no coding, pelo que eu me lembro agora, não tem assim talvez uma estimativa tão grande. Quantos deles, por exemplo, a gente não tem como prever quantos deles vão poder virar lá na frente uma small orph, né? Mas a gente tem, por exemplo, evidência, né, dos nossos estudos que a gente tem muitas e muitas desses genes contendo small orph, né, no genoma de inseto, né, que isso foi o trabalho até do que o Diego fez, né, a gente tem algumas centenas deles que são conservados, assim, 80% a 90% em vários órgãos de inseto, né, muito pouco estudados, né. Então, a gente tem que é uma fração relativa do genoma, né, se você tem 15 mil genes do genoma, se você tem 300, 400 aí para serem estudados, né, é uma porcentagem relativamente grande de genes que estão aí que ninguém tem muito investigado a função deles. Agora, quantos deles são transcritos, eu já não sei. Só, isso, não sei se... A gente já conversou um pouco sobre isso uma outra Sim. hora, mas era assim, na tese da Melina, uma das pontas com carrapato, né? Uma das pontas soltas que ficou, que nos impressionou, no artigo que a gente até está voltando agora e escrevendo tardiamente, a expressão exatamente de coisas que eram small orphs. E aí, olhando a literatura, tem 2 ou 3 artigos que as pessoas olhavam, né? Gente muito boa, né? Olhava aquilo, via que estava ali,
mas como era muito pequeno, dizia que provavelmente era non-coding. Uhum. E aí eu me dei conta de que o default dos pipelines de anotação é dizer que se você tem uma small orphan, ela é non-coding. Uhum. Não. Sim, mas Enfim. isso tem mudado um pouco, Pedro, porque agora, na verdade, se você... Pois é isso que eu queria perguntar. Anos, como é que isso mudou? Porque tinha uma outra ponta do negócio, que era que quando você fazia proteômico, você blasteava contra o proteoma, né? Isso. Predito. E o proteoma predito excluía o non-coding. Então, eles fechavam um acordo com vamos pagar esse pessoal. Todo mundo fica feliz nessa história, né? Que você procura por um negócio, você não acha, e você não acha, e você não tem, né? Mas, na verdade, a principal evidência que você tem, né, e que você pode discutir com o revisor, é você procurar, por exemplo, se for conservado em outros carrapatos, aí nesse caso agora que tem esses genomas todos de todos esses outros carrapatos que saíram aí dos artigos do chinês, né? Do chinês. Se ele for conservado nível de proteína, né? Se você agora até esqueci. Né? Mas se você olhar, por exemplo, você vê que a pressão seletiva está de proteína no nível de RNA, relativamente fácil, né? Coeficiente de seleção, você consegue argumentar que, na verdade, a função daqueles teus non-code lá não é como RNA, mas sim como proteína. E isso tem sido bastante aceito, porque, na verdade, você vai ter a conservação a nível de proteína e não a nível de RNA entre as diferentes espécies de carrapato. Você consegue argumentar isso bem com os revisores, entendeu? E principalmente se eles formarem... Outra possibilidade, se você vê, né, que eles têm sequências bastante parecidas, né? Esses caras que você tem, se eles tiverem uma origem comum, né? Essas hipóteses que a gente levantou no artigo, que a gente acha muito que, às vezes, novidades evolutivas começaram com essas transcrições espúrias, né, de long non-code RNA, quando você tem uma aplicação desses transcriptomas de silk, né, de FASTA e outras coisas, você tem, às vezes, muita transcrição meio espúria, e ali naquele meio você tem alguns micropeptídeos, né, alguns pequenos dimorfos, e tem similaridade, às vezes, com proteínas de teias, etc. Então, isso pode ser uma possível substrato para uma novidade evolutiva, entendeu? É uma possibilidade, né? Tem que ser investigado, mas eu acho que se você mostrar conservação em várias espécies em nível proteico, você consegue... Né? Mas olha só, o cara que está conservado, ele já sofreu uma seleção de acordo com uma determinada função, um papel, sei lá, algum ganho adaptativo, né? Sim, mas sim, mas aí se a pressão seletiva o manteve, né? Por exemplo, falando de duas espécies de carrapato que divergiram a, sei lá, 50, 30 milhões de anos atrás. Se você teve a conservação dele em nível de proteína e não em nível de RNA, entendeu? Dá para você ver isso, né? Se a conservação foi em nível de RNA, então é a tua estrutura secundária que vai ser conservada, ou se a conservação dele vai ser a nível de proteína, entendeu? Mas aí você está vendo o produto do processo final, né? Como é que você vai provar que essa sua hipótese é correta, de que você tem um monte de RNAs agora eu estava respondendo a pergunta do Pedro em si. Como que ele vai argumentar que a função é na proteína e não a função no RNA? Para você fazer essa outra pergunta, eu concordo. Não, isso aí que você está falando, eu concordo contigo. A única possibilidade seria realmente uma das possibilidades seria fazer um experimento em que você coloca genomas, né? Tem alguns artigos até interessantes, né, mostrando organismos que são partenogênicos, que tiveram duplicação de genoma recente, né, que aí teria que se fazer um teste dessa hipótese que a gente está apresentando aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta são coisas mais recentes. Bem ignorante mesmo agora. Eucariotos inferiores, tem isso? Tem sim. Pouca gente olhou, mas, na verdade, assim, até bactéria tem pequenas sequências, né, que opera em operon. Mas a tendência é que você aumente, né, o número de small-orphs, você aumente a transcrição também com o aumento também de complexidade. Então, por exemplo, se você pegar, né, se você for fazer só uma predição de computador, é óbvio que você vai ter uma predição muito maior em genomas que são muito maiores
do que genomas muito menores, né? Isso aí vai acontecer porque até se você fizer uma predição. Então, a forma que a gente achou, né, no laboratório para tentar, vamos dizer assim, isolar, né, ou separar essas coisas é a partir justamente dessa conservação a nível proteico, né, ao longo da evolução. Mas então, teoricamente, você poderia testar a tua hipótese evolutiva da função dessas long non-codings RNA em levedura, né? Na verdade, talvez sim, talvez não, provavelmente não, porque a nossa hipótese é que, assim, quando você tiver um genoma maior, você tendo mais introns, né, você aumenta muito a possibilidade que esses introns se você tendo um DNA maior, você tem a maior possibilidade, né? Uhum. Rodrigo, mas normalizando pelo tamanho do genoma, isso ainda continua sendo mais nos organismos mais complexos? Não sei se eu vou conseguir te responder isso agora, assim. Você vai ter maior potencial de você ter as small ops, com certeza, porque se você rodar, por exemplo, algoritmo, você vai ver que você vai ter maior potencial de você ter small off. Agora, se você vai ter maior conservação em termos de aminoácidos, acredito que não. Acredito que não. Entendeu? Entendi. Não sei se eu respondi. Sim, valeu. Tem uma estimativa do número desse pesquisa? Espera aí que agora eu não estou ouvindo bem, não. Pode falar. Quem está falando? Que eu não estou ouvindo bem, não. Foi um ruído só, Rodrigo. Pode continuar. Ah, foi um ruído? Ah, tá, beleza. Então, gente, assim, então, para a parte final da palestra, eu vou tentar entrar um pouco com vocês, né? Eu vim falando até agora, né, da parte codificante, né? Falei, então, do exemplo do Zelo, no exemplo das small ops, né? Só um slide. Eu vou tentar conversar um pouco com vocês sobre sequências não codificantes, né? E antes de eu entrar realmente nas sequências não codificantes, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso, vamos dizer assim, do nosso exemplo de estudo, que é a parte da formação do eixo dorso ventral, né? E uma coisa que a gente estuda no laboratório, com a professora Helena e com outros, né, que veio do meu doutorado, que é o exemplo que a gente utiliza para tentar entender um pouco essas sequências não... ela depende de vias de sinalização, né? A gente tem duas vias de sinalização muito importantes em insetos, que é a via de TOL e a via de TGF-beta, né? A via de BMP. E a gente sabe que, particularmente em drosófila, se você cortar um ovo, né? Se a gente olhar só metade de um ovo cortado, a gente tem o estabelecimento, né, dos diferentes territórios, né, dos diferentes locais, né, onde as diferentes células vão adquirir a sua identidade, né? A região mais ventral, isso aqui é meio ovo, né? Imagina uma circunferência, né? Tem o mesoderma, o ectoderma neurogênico, as células do ectoderma dorsal e a aminocerosa, e duas vias de sinalização opostas, né? A região ventral, ela é estabelecida particularmente pela via de sinalização de dorso, tem o fator de TOL, né? Tem o fator de transcrição, e a região mais dorsal tem essa via de sinalização de DPP, TGF-beta, né? O membro da família TGF-beta, que atua em todos os meduários, né, dos animais, no estabelecimento da região dorso-ventral, né? Por que a gente tem essa região ventral tendo essa via de sinalização de TOL? Nada mais é porque durante os processos de ovogênese, principalmente no início da embriogênese, você tem o ligante de TOL, né, que é essa proteína aqui, Spätzle, na região ventral. Não vou entrar em detalhes por que você tem mais Spätzle na região ventral, seria toda uma outra conversa, mas a verdade é que o Spätzle ele vai se ligar no receptor de TOL e vai ativar a degradação de cactos, né, no modelo, vamos dizer assim, padrão mais simplificado, né, atua na degradação de cactos, permitindo com que esse membro da família NF-κB dorso vá para o núcleo e aí ele consiga ativar a expressão de vários e vários genes aí ao longo do eixo dorso-ventral. Com a entrada de dorso no núcleo, a gente vê aqui dorso no núcleo, né, região mais ventral, e isso também leva, então, a essa degradação do cactus na região mais ventral, tá? O que é interessante é que na drosófila, tanto o cactus quanto o TOL, quanto vários membros dessa via de sinalização, eles são
providos pela mãe, né, de forma maternal, e mais do que isso, né, essa entrada do dorso no núcleo, né, faz com que a gente consiga estabelecer, né, que a gente vê os ovos de embriões de drosófila, você consegue ativar vários e vários genes-alvo, né, no caso aqui, região ventral, twist na região mais ventral, o SOG nessa região neurogênica que azul, só descrita em drosófila, de gente que fica na região mais dorsal, como o próprio decapentaplédico, DPP, todos os genes que ficam aqui, então o dorso também atua também como um repressor na região dorsal. Por que eu estou, na verdade, falando disso tudo? É porque pouco se sabe, né? Se conhece pouco sobre esse processo, né? Em outros insetos, né? Isso foi uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos no laboratório, junto com colaboração, e o que a gente gostaria de entender um pouco é como que realmente, né, essa proteína ativadora, né, transcricional, no caso o dorso, né, que está aqui no número 5, né, como que ele atua nesse processo, fazendo com que o 7 aqui, que é a RNA polimerase, inicie a transcrição desses genes-alvo, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem vários genes-alvo, né? Eles são aqui expressos porque eu tenho o dorsal indo para o núcleo, eu tenho o dorsal ativando a transcrição desses genes a partir do recrutamento, chamar a RNA polimerase para o processo. Então, o dorsal é, então, esse fator de transcrição, ele se liga nessas duas ali, que é as regiões ali do enhancer, como vocês veem nesse slide, né? Ele vai funcionar como um ativador, né? Vai trazer essas proteínas aqui em 6, as mediadoras, e a RNA polimerase em conjunto, né? E vai fazer com que a RNA polimerase seja recrutada e inicie, então, a transcrição, né? Então, essas proteínas que a gente chama, né, tanto o Zelda quanto o dorso, são, então, esses ativadores da transcrição e que recrutam, né, a RNA polimerase a partir dessas sequências aqui que a gente chama de enhancers, né? E isso foi extremamente estudado em drosófila, né? O laboratório do professor Mike Levine e de outros, né? Eles conseguiram determinar que essa fator de transcrição ele se liga, né? Em várias e várias sequências regulatórias de mais de quase, hoje em dia, quase 100 genes, né? 80, 100 genes, e que a gente sabe que exatamente que esse fator de transcrição se liga nesses enhancers, twists, cada um desses caras aqui, né? E tanto na região do mesoderma, quanto na região lateral, etc., né? E realmente é um dos processos mais bem conhecidos na biologia, né? Então, a gente utilizou, né, para esse Caiu? Não sei. Rodrigo? Acho que ele caiu. Pois é. Não, acho que desligou o microfone dele lá, alguma coisa assim. Rodrigo, você está... Oi. Vocês estão me ouvindo agora? Agora Sim, Estamos. Tá. Vocês ouviram até onde? Vocês ouviram até aqui? Até o final desse slide. Tá. Você mudou, ficou mudo. Melhorou? De novo? Tá, beleza. Deixa eu ver se esse negócio some daqui. Tá com a caixinha achurada. Tá, peraí que eu vou tentar botar ele hide, peraí. Foi? Foi. Não, ainda tem uma no meio. Peraí que essa daí vai sair. Isso. Show. Foi, né? Tá, então as diferenças principais, na verdade, que a gente tem aqui, boa parte da padronização do eixo dorso-ventral na drosófila depende de moléculas que são depositadas pela mãe, né? RNA mensageiros, a mãe coloca muito RNA mensageiro do receptor do cactus e da molécula do inibidor, o cactus, enquanto que esse gradiente é um gradiente muito estável, e quando a gente olha essa situação no besouro que a gente estuda no laboratório, né, o Tribólium castaneo, essa aqui são embriões, né, com visão ventral, aqui é o gradiente se iniciando, então vocês veem que tem várias e várias células, né, aqui 20 células, e com o passar do tempo, em algumas horas, em pouquíssimas horas, esse gradiente simplesmente desaparece, particularmente aqui do núcleo, essas proteínas aqui desaparecem, o dorsal sai do núcleo. A gente mostrou aí há uns 12 anos atrás que isso acontece porque dorsal ativa o repressor dele, a transcrição zigótica de cactus, e isso faz com que você tenha a própria repressão e com que o gradiente desapareça ao longo do tempo. Isso aqui é uma coisa que é diferente, pelo menos temporalmente, da drosófila, tá?
Então, só para fechar, esse gradiente, então, é um gradiente que ele é transiente, e a gente estava, assim, desde que eu estava no doutorado na Alemanha, que eu tinha interesse de tentar entender, né, quantos genes, né, o dorsal regula, quais são esses genes que o dorsal regula como um fator de transcrição. Então, nossa ideia foi tentar reconstituir essa rede regulatória gênica no besouro, né, no tribólio, né, como foi demonstrado na drosófila, porque isso é uma coisa que acho que não foi muito feito, na verdade, em nenhum inseto e quase que em nenhum organismo, né? Saber o papel desse fator central, quem que ele regula, quem que ele realmente está se ligando e ativando a expressão. Então, para isso, a gente conseguiu, né, depois de muitos e muitos anos aí na colaboração com o professor Siegfried Roth, a gente conseguiu um anticorpo antidorso de besouro muito bom e também conseguiu um anticorpo para RNA polimerase 2, que se gruda exatamente na região de promotor proximal, onde está começando a transcrição, né? E a gente estabeleceu, né, junto à colaboração, foi o trabalho do aluno do doutorado Dominic Stepper, né, a metodologia de ChIP-seq em embriões de tribólio, que deu um trabalho horrível, né? O Dominic demorou muitos anos para conseguir isso. E para quem nunca ouviu falar essa metodologia, na verdade, você pega, né, normalmente você fixa, né, a cromatina, né, o DNA, junto com as proteínas, junto com os fatores de transcrição, você quebra esse DNA em pedaços menores, sua unicação, e com esse anticorpo bom, né, ou do dorso ou do RNA pol2, você então faz precipitação, você vai trazer um pedaço de DNA, você tem a proteína grudada e você vai fazer o quê? O sequenciamento, né? Hoje, exatamente onde que aquele anticorpo tinha grudado, que era onde aquele fator de transcrição estava, e aí, consequentemente, você vai ter o pico da onde aquele fator de transcrição estava se ligando, mas isso ao longo do genoma inteiro, né? Então, aqui está o que você pode, no caso, fazer, né? E aqui foi um esforço grande, porque foi o... Rodrigo, esse anticorpo está ligando na posição errada, esse cara não é imunologista. Esse cara não é imunologista, esse cara aí botou ao contrário, você tem razão, ele tá, né, tá do outro lado, né, no esquema, meio, né? Tá bem, enfim, não, é só a representação dele, agora que eu vi, é só o esquemáticozinho. E só para, mas foi bom o Ita me falar, que só para dizer para todo mundo que, na verdade, a gente escolheu exatamente, esqueci de falar dessa figura, que a gente utilizou justamente nesses estágios aqui, onde o gradiente dorsal estava, os embriões do gradiente dorsal estava presente, tá? E aqui foi um esforço grande, porque o Dominique, né, foi a pessoa responsável por fazer, né, coletou quilos de besouro, foi muito difícil conseguir besouro, umas caixas imensas para você conseguir cromatina suficiente para conseguir fazer todos os ensaios, e o Lupes e o João aí nos últimos anos aí pegaram esses dados do Dominique e fizeram toda a parte aí de análise de bioinformática para chegar nos resultados que eu vou estar mostrando para vocês, que são resultados ainda preliminares, né, que a gente obteve aí nos últimos meses. O João também é co-orientando aí da Helena, ele estava para ir para a Alemanha, não sei nem se ele está no talk, né, mas ele estava para ir para a Alemanha depois de amanhã, para o laboratório do Siegfried Roth, mas aí com a situação da vacina e não vacina, a Alemanha bloqueou a ida dele, ele está meio desolado, né, espero que ele consiga ir em maio, né, mas vamos ver. Então, a pergunta que a gente quer responder ainda, né, quais são os genes que são regulados por dorsal no tribólio, né? Aqui é só para mostrar só um pouquinho a parte de bioinformática. A gente tinha duplicatas, né, dos anticorpos de dorsal, né? A gente fez duas réplicas, né, o que foi suficiente, né? O ideal seria fazer mais, mas no caso a gente conseguiu 2 réplicas. Também do anticorpo da RNA pol2 também a gente conseguiu 2 réplicas. Fez todo o mapeamento, que são 2 versões de genoma, a gente conseguiu, vocês vão ver depois que conseguiu melhorar bastante o mapeamento não só em número de reads, mas em qualidade, com a nova versão do genoma do tribólio, né? Isso aqui é só um slide também para mostrar que as amostras de dorsal e as amostras de pol2, né, elas se agrupam, né, elas são bastante parecidas, né, vamos dizer assim, umas com as outras, né, tanto de dorsal quanto de pol2, e esses aqui são só controles que você coloca no experimento de ChIP-seq, que você não coloca o anticorpo, porque na hora que você vai fazer a análise de bioinformática, você, na verdade, precisa, né, desse controle, você faz todo o procedimento, né, de ChIP-seq, só que você não coloca o anticorpo, e a gente também fez o sequenciamento desses inputs aqui, porque eles são nosso controle negativo, tá?
Aqui é como aparece esse resultado, não sei se alguém já viu esse tipo de resultado, né? Aqui são os cromossomos do tribólio, do cromossomo X até o LG10, né? O anticorpo de POL2 são todos os genes que estão sendo transcritos, né? Então, cada um dos cromossomos, né? Esses tamanhos aqui, porque os cromossomos são tamanhos diferentes, a gente tem muito mais pico de POL2, porque tem muito mais genes sendo transcritos, né, pela polimerase 2 do que sendo grudados por dorso, mas vocês veem aqui que, na verdade, a gente tem vários locais em que dorso também está se grudando ao longo do cromossomo, assim como a polimerase 2. A gente juntou essas duas duplicadas, quando eu falo a gente, foi o Lupes, né, porque eu não sei fazer isso, não tenho vergonha de falar, né, mas o Lupes e o João e o Dominique, né, ajudados aí pelo Canu, que é um aluno do Thiago Venâncio, né, pós-doc, que fizeram essas análises, mas a gente tem 1.085 picos, né, ou regiões que são grudadas por dorso, e 4.941 aqui regiões que são grudadas, né, em ambas as replicadas pela polimerase 2, né. O que a gente viu, assim, o resultado funcionou muito bem, essa é a primeira questão que a gente pode dizer, porque vários dos genes que a gente sabe que dorsal regula, né, para experimentos de RNAi, etc., a gente achou, né, você tem a sequência regulatória e qual é o gene mais próximo. Então, a gente tem single-minded, que é um gene que a gente sabe que é regulado por dorsal, snail, o próprio dorsal. A gente tem 1.085 picos, que não são 1.085 genes, e aqui a gente tem o fold enrichment, que é quanto que aquele determinado, aquela determinada amostra, né, aquele pedaço de DNA, que no caso aqui tem 420 pares de base, né? Em geral, os enhancers, eles têm aí de 500 a 300, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, quanto que a gente obteve sequências, né, desse determinado enhancer. Se ele apareceram muitas vezes, esse fold enrichment é muito maior, né? E então isso significa que single-minded, snail, six-free, que é um gene formador também de cabeça, eles estão entre os que têm o maior, tiveram maior fold enrichment, e a gente conseguiu detectar vários e vários genes aí da formação do eixo dorso ventral. Isso é como aparece esse resultado. Você tem um genome browser, né? Aqui são dois genes, esse aqui particularmente é um gene do Zelda, que é o outro gene, que é um outro gene ainda desconhecido. Essa regiãozinha aqui de verde é onde o chip-seq do dorsal foi detectado. Aqui a gente tem um pico da polimerase, né? O que está sendo transcrito, né? Pelo menos o início, esse Pol2-peak. E aqui são duas metodologias que, infelizmente, eu não vou ter tempo aqui de detalhar, mas tanto o Ferri-seq quanto o ATAC-seq, eles detectam as regiões de cromatina aberta, né? Regiões em que você consegue ver que a cromatina está aberta e que possivelmente uma polimerase poderia estar tendo acesso. Então, esse mapeamento, a gente tem isso aqui, esse Ferri-seq foi feito por um pesquisador lá dos Estados Unidos, e o ATAC-seq a gente fez no laboratório, a gente fez numa colaboração, a gente teve junto com um colaborador na Holanda, né, de embriões, com sessões também abertas dessa metodologia. Então, hoje a gente consegue determinar em determinados estágios do embrião quais são as regiões que têm cromatina aberta e também quais regiões que o dorso está se grudando. E essa questão aqui do tRNA, vou voltar ela daqui a pouquinho, tá? Rodrigo, aqui é o Ita de novo. Uma parte técnica, quando tem aquele pico que está indicando ligação, tu pode ter mais de um pico para o mesmo gene ali? Você diz o verde ou... Você diz o verde? Porque... Na verdade, isso aí é um compilado, né, desse chip-seeker, né? Na verdade, isso é um compilado, né, que o programa decide, porque a gente teve, assim, centenas de reads, né, na mesma região. Aí ele considerou isso aqui como um único pico, mas às vezes você pode ter um aqui, ter outro aqui. Sim, isso que eu estava pensando. É um compilado, a região é só uma por gene, mas tu tem, na técnica, tu vai ter vários picos naquela mesma região. Pode sim. Tá? Aí aqui, né, um outro gene que é regulado, que a gente sabe que é regulado por dorsal single-minded, ele pode, aqui responde um pouco o que o Ita colocou, a gente pode ter duas sequências regulatórias, como parece ser o caso aqui, duas regiões aqui em verde, né? Isso já foi descrito para a dorsófila, que a gente chama de shadow enhancers, né, que são enhancers distais e proximais, né? E a gente tem duas regiões aqui que possivelmente você poderia ser uma região de enhancer, em que uma delas você tem o pico aqui da polimerase, mostrando que é uma sequência que ela está aberta tanto pelo ATAC-seq quanto o Ferri-seq, e que aqui pode ser o início aqui da transcrição, isso aqui pode ser
talvez o promotor proximal desse gene aqui, que é o single-minded. E aqui a gente tem 2 ortólogos, né, do single-minded, tanto, na verdade, 2 parálogos, um gene que é parecido com o single-minded e esse outro, os 2 aqui, só que a gente viu que nesse aqui a gente não tem nenhuma região aberta de leitura aqui em relação à polimerase 2, então provavelmente esse é o gene que está sendo transcrito durante a embriogênese, tá? Então agora a gente tem, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem todos esses genes aqui são genes dorso-ventrais do tribólio, que a gente tem picos de dorso em que os dorsal gruda nesses caras, então a gente está começando a desenvolver, como eu falei, é um trabalho em andamento, né? A gente está começando a desenvolver essa rede regulatória gênica, mas tem vários caras já conhecidos, como Twist, Cactus, Toll, Single-Minded, Pipe e SOG, né? Então, a gente tem vários. Pode falar. Uma coisinha. No troço que eu estava pensando aqui no dado anterior que você tem, você fica na dúvida, né? Porque você faz basicamente um monte de diagrama de Venn e tal. Como você tem anticorpo para um cara e para outro, você não podia usar, e o sequenciamento é num microscópio de fluorescência, você não poderia fazer frete com os 2 anticorpos? Você tem a proteína recombinante, né? Na verdade, o sequenciamento não é no microscópio de fluorescência, não. O sequenciamento é normal mesmo, entendeu? A gente pega toda a sequência e sequencia no Illumina normal, entendeu? Isso. Não é no... Que é um... Não. Mas Mas, na verdade, o único anticorpo... Não, você tem... Agora que eu entendi o que você quer dizer. Sim. É possível, acho que já foi feito isso em Drosófila. Se você tem as proteínas recombinantes, que você deve ter usado para fazer um anticorpo, sim. Aí você pode vir com os anticorpos marcados e fazer por frete, por transferência de energia, mostrar que selecionar fisicamente que lugares efetivamente estão ligando a polimerase e o receptor e o fator de transcrição. Sim, é possível sim. Você até me deu uma ideia de um negócio depois. Eu até vou falar com o João, que estiver aí, porque você me deu ideia de um outro negócio, é verdade. Sim. Você até me deu ideia para um negócio que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu já estou indo para o final. Mas aí, então, isso é o que a gente tem nesse momento, né? Mas, assim, além disso, a gente conseguiu ver que tem vários genes que a gente não detecta. A gente detecta 1000 picos, mas todos os genes que na drosófila são expressos na região dorsal, como TSG, Panier, Toloide, esses que são aqui desse lado, na região dorsal, eles não são grudados por dorso. A gente não achou bind de dorso no TSG, Panier, e tem até alguns genes que são expressos na região ventral, que como VND, IND, FOG, que eles também a gente não detectou pico próximo da região de dorsal, tá? Então, isso é só um achado. Acho que esse aqui eu vou dar o detalhamento, talvez o detalhamento técnico, mas é só para a gente, como que a gente detecta onde que, com essa metodologia, você pode detectar exatamente qual é o sítio de ligação daquele fator de transcrição, o actual binding site, porque a gente, quando faz o sequenciamento, a gente faz de uma strand, né, de uma fita, e da outra fita, né? E, teoricamente, quando a gente fez a imunoprecipitação, né, o fator estava grudado num pedaço, né, no meio aqui, então a gente vai sequenciar coisas aqui em vermelhinho, tudo que está vindo de um lado, tudo que está vindo do outro lado em azul, e aqui o meio vai ser exatamente, né, a gente vai ter muitas sequências, né, antes, né, no genoma de referência, indo e na região voltando, e aqui a região onde a gente tinha ligação daquele fator de transcrição vai ser aquilo que está entre as duas regiões de sequência, porque aonde você tinha realmente a ligação, muitas vezes você não vai ter tantos sequenciamentos assim, porque a proteína também estava em cima. Então, isso aqui é uma metodologia que foi descrita, como que a gente determina o binding site de um determinado fator, e é importante que você faça, quando você faz o ChIP-seq, que você faça o paired end, a metodologia de paired end, tá? Isso é mais ou menos essa representação que eu mostrei para vocês. Então, acho que até o que o Ita estava me perguntando, você tem vários e vários sequenciamentos aqui, né? Esse aqui é cada um sequenciamento individual da sense strand, né? Do que vai, do que volta, né? E essa região do meio aqui, que normalmente, né, é aonde fica, né? Tudo que você sequenciou, a conjunção do que você tinha indo com voltando é onde vai estar o binding site do
do teu fator de transcrição, né? E é isso que o João estava tentando agora descobrir, né? Descobrir esse motivo, né? Que não necessariamente o motivo da drosófila vai ser o motivo do tribólio. E aqui, só para definir o que é um motivo, né? O que é um motivo, né? Para quem não está muito acostumado, né? Você pega várias e várias sequências, né? E cada uma dessas posições aqui, eu tenho C, se eu tenho C, então é 100% de probabilidade. Se eu tenho G, né, na segunda posição, 100% de probabilidade. Esse que aqui se encontra nada mais é do que essas probabilidades. Então, essa quarta posição aqui, que eu não tenho uma grande definição, é porque eu tenho 7 14avos de um, 3 14avos de outro, 4 14avos, e aí eu tenho uma letra diferente. Então, isso tudo aqui é um motivo que um fator de transcrição pode se grudar ou não. Então, esse web logo, o tamanho da letra, é importante para saber aonde que aquele fator de transcrição pode estar se ligando. Então, o que a gente faz, né, é que a gente pega aquelas regiões que a gente identificou como possíveis enhancers e determina aqui os binding sites, as regiões em que aquele fator se liga, e a gente tem isso a partir das regiões em que eles ocorrem no genoma, tá? Então, é isso que a gente tem trabalhado também no laboratório. A gente vai determinando dentro daquelas sequências regulatórias quais são os motivos que outros fatores de transcrição podem se grudar, como no caso aqui do twist. A gente está propondo que aqui é o motivo da drosófila que a gente já conhece. Esse é o motivo mais parecido que a gente achou com o twist do tribólio, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui o motivo do dorso, que também é um motivo parecido, né? Relativamente parecido com a drosófila. E o que foi mais interessante para a gente é que a gente achou um motivo que é um motivo bastante grande, aqui que a gente chamou de motivo forte, né, de dorso, e vai ter uma informação interessante daqui a pouquinho para vocês. Aqui é só mostrando que nessa sequência de 500 pares de base que a gente tem, a gente pode procurar a ocorrência, né, daquele motivo de dorso. Esse motivo de dorso que você falou, se eu entendi, é que é só de tribólium e não de drosófila. Exatamente, ele é só de tribólio e não de drosófila. Exatamente. Ele é um motivo que a gente só detectou, e eu vou mostrar daqui a uns 2 slides, né? Que ele é um motivo que ele tem a maior, vamos dizer assim, a maior afinidade, né, de todos aqueles que a gente achou, né? Baseado no número de reads que a gente está achando, né? Provavelmente eu vou chegar a isso aí daqui a pouquinho aí para tRNAs, que é o que a gente está tentando agora descobrir, né? Eu vou chegar nisso aí daqui a pouquinho. Aqui são esses enhancers de tribólio, né, desses genes, dessas sequências regulatórias, em que a gente vê que binding sites para twist e para dorso ocorrem muito próximos uns dos outros. Isso é uma coisa que também foi descrita em drosófila. Então, essa é aquela sequência. Esse motivo de dorso aqui é o motivo que a gente mostrou no ChIP-seq que gruda. A gente vê logo próximo dele um motivo do twist, que é um outro fator de transcrição que já foi descrito em drosófila, que normalmente dorso e twist, eles ocorrem próximos uns dos outros, inclusive com essa orientação aqui de fitas opostas, tá? Aqui eu não vou detalhar, mas a gente tem vários outros candidatos de concorrência em twist e dorsal, tá? E, peraí que eu vou aqui, aí só para finalizar, que eu acho que a história que a gente agora está mais interessado no momento, que é uma coisa que está me deixando meio com a cabeça meio rodando, é que cerca de 13% dos targets de dorsal, eles têm esse motivo que eu mostrei que é um motivo que é mais conservado, né, em tribólio, tá? Só para vocês terem noção, o I-value é menos 200, né? 148 de todos os picos que a gente detectou tem esse motivo, né? Que esse motivo aqui é bastante conservado, um pouquinho maior aqui de 16. E esses são considerados, né, para a drosófila particularmente, são chamados optimal binding sites, são aqueles que têm a maior, vamos dizer, a maior afinidade de dorso, esses GG aqui, esse CCC no final, e esses nucleotídeos aqui no meio com pouca variação, né? E aí a gente foi uma coisa que a gente não entendia direito, na verdade estamos tentando entender, por isso que eu trouxe para cá, que a gente notou que esse motivo, né? A primeira coisa, quando a gente foi olhar esses dados, a gente viu que tinha muito ChIP-seq de dorso, né? Em vários desses tRNAs aqui. Estão vendo esse verdinho aqui? Exatamente onde ocorrem esses tRNAs. Isso é uma coisa que me intrigou, ainda está me intrigando muito, né? Por que eu tenho
dorsal grudando em tRNA. tRNA é sempre uma coisa que a gente fica, pô, tRNA não é uma coisa que você acha sempre que é uma coisa constitutiva, né? Vocês veem que tem o pico de POL2, então ele está sendo transcrito, né? Esse pico de tRNA. E para quando a gente foi olhar, eu falei, será que tem alguma similaridade? Aí, esse aqui é a região 3' do tRNA, de tRNA de tribólio, vocês estão vendo aqui, e o motivo é quase que idêntico à região de tRNA, esse motivo que o dorsal realmente está grudando. Então, a gente tem o dado de ChIP-seq, né, que dorsal gruda em tRNA, e o motivo que o tRNA, teoricamente, é grudado, ele é bastante parecido, que é essa regiãozinha, que acho que está nesse slide aqui, né? Por acaso saiu um artigo, né? Por acaso, nunca é por acaso, né? Mas saiu um artigo ano passado no Nucleic Acid Research que mostra que essa região aqui, 3' do tRNA, é uma região muito parecida, né? Bastante parecida, né? Que tem complementariedade com o nosso tRNA. Não é completo, a gente ainda está tentando entender o porquê isso, né? Essa similaridade, mas a verdade é que o dorsal está grudando ali, a RNA polimerase está grudando ali, a gente não sabe muito bem o que ele está fazendo. A gente foi olhar os transcriptomas de embriões, né, que já foram publicados, e o mais interessante é que a gente viu uns 18 tRNAs que têm um aumento da expressão exatamente em 9 a 10 horas, né, e 10 a 11 horas. Se você olha em animais inteiros, aqui tem glutamina, tem vários que entre 9 e 10 horas, 10 a 11 horas, a gente vê esse aumento de expressão desses tRNAs exatamente no estágio que a gente está olhando. A gente ainda não sabe muito bem direito por quê. Aqui tem histidina, tRNA, tem vários, eu não vou entrar em todos. E aí, olhando a literatura, eu vi, né, junto com o João, que saiu ano passado um artigo na PLOS Biology que tem um novo pé, foi descoberto em humanos, em que o NF-κB, que é o ortólogo de dorsal, que ele ativa a transcrição no núcleo e faz com que metade de tRNAs, e aqui saiu, né, nesse artigo na PLOS Biology, que são só metade desses tRNAs são secretados em endovesículas, que são capturadas por outras células, e aí que ativam a via de TOL também, no caso TOL7, via endossoma, e fazem uma resposta imune em vertebrados. Então, a gente talvez, né, sendo uma hipótese, talvez a gente esteja mostrando alguma coisa em insetos, né? A gente ainda está... Isso aqui tudo é resultado ultra preliminar da semana retrasada, né? Não sei se todo mundo conseguiu entender. O que a gente sabe? A gente entende que o NF-κB gruda aqui. Essa molécula aqui, esse ANG aqui, é específica de vertebrados. A gente olhou, viu que não tem. Então, o mecanismo molecular não é exatamente o mesmo, mas a gente sabe que tem a transcrição desses tRNAs, porque a gente consegue ver isso nos transcriptomas e a gente tem que confirmar isso. Se isso está envolvido com imunidade ou não, foi uma coisa que é uma coisa meio que por acaso, né? E aí eu também não conhecia nada, por isso também que eu estou trazendo para vocês, porque eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, mas parece que tem vários tRNAs que estão associados com imunidade e com resposta imune, que essa história que a gente sempre tem que tRNA é uma coisa, né, totalmente constitutiva, que não tem regulação, parece que em vertebrados nos últimos anos, principalmente quando você tem estresse, esses tipos de moléculas que a gente está vendo agora em tribólio com dorsal, parece que pode ser algo que já foi feito também em estresse. A questão é por que isso estaria no embrião, enfim, isso que a gente está agora, essas as últimas coisas que a gente viu aí dessas análises de ChIP-seq. Só para vocês terem noção, 78% dos targets, né, desses targets com esse domínio, dos 148, são regiões que têm tRNAs, então parece que é uma coisa bem prevalente, e 18 tipos dos tRNAs são expressos e ligados a dorsal, então é bastante mesmo. Quase todos os tRNAs são grudados por dorsal no nosso experimento ChIP-seq. Então, aí aqui tem essa história, que é uma história interessante, que eu tenho essa colaboração com o Maureen lá da Universidade de Leiden, em que ele tem esses embriões, que essa serosa, que é essas células do sistema imune, que são esses macrófagos, né? A gente está agora aí avaliando se essas células que têm essa capacidade fagocítica, se elas vão expressar esses tRNAs ou não, né? Isso é uma hipótese ainda, que a gente sabe que o embrião precisa dessa serosa para fazer essa resposta imune primitiva. Então é isso. Aí é só, acho que para finalizar, né? Já está tarde, agradeço quem ficou aí até o final, né? As take-home message, né? Que acho que dá para a gente trabalhar muito com a parte codificante. Tem muitos genes ainda desconhecidos, né? Como a gente mostrou as funções de Zelda, dos targets Zelda, né? Os peptídeos de small orf.
Mas a gente não pode ignorar toda essa parte não codificante, esses enhancers, né? E que agora, com essa possibilidade de fazer chip-seq e analisar o ataque-seq, que eu não consegui falar, né? Ainda aqui, que a gente consegue ver hoje toda a cromatina aberta, né? Também vão ser uma parte essencial das redes regulatórias gênicas a partir desses novos métodos, né? Então, é um pouco isso. Agradecer a todo mundo, né? Esse foi muito o Lupes, o João, o Canu, que é um ex-aluno do Thiago, terminou o doutorado, ficou alguns meses com a gente, ajudando muito nessa parte bioinformática, né? O Lupes que fez muitas análises, a todos os colaboradores aí, o NCT e a todo mundo, beleza? Acho que é isso. Posso começar as perguntas? Pode, Jean. Bom, parabéns, Rodrigo. Espetacular, trabalho lindíssimo, realmente fora de série. Eu fiquei curioso, essa questão dos RNAs transportadores, isso, aí fazendo a pergunta canônica, né? Isso aí foi observado no desenvolvimento embrionário de outras espécies? Então, a gente começou a olhar isso há pouco tempo, excelente pergunta. O que a gente viu é que na Drosophila, olhando os transcriptomas já disponíveis na Drosophila, a gente não tem essa expressão acentuada nos estágios de blastoderma, em nenhum ponto da embriogênese que você vê esse aumento, e também nos chip-seq de dorso, pela análise preliminar que a gente fez, que a gente vai ter que fazer mapeamento, né? Nunca ninguém descreveu isso em Drosophila, mas, mais uma vez, a Drosophila é um inseto bem especial porque ela perdeu essa serosa, né? Ela tem uma aminocerose, que são poucas células que ficam na região dorsal e que não tem essa possibilidade de fazer fagocitose, ou pelo menos nunca foi descrita essa função protetora, até porque essas células entram em apoptose aí depois de um tempo, né? E nesse sentido é que o pessoal tem usado muito o tribólio, ródnios e outros insetos que têm essa camada, vamos dizer assim, protetora. Então pode ser que isso tenha... e também o João fez uma análise, você perguntou, agora acho que eu não vou conseguir achar, mas o João fez também uma análise que também os tRNAs de Drosophila não têm complementariedade ao binding site de dorsal na Drosophila também. Então, parece que também houve uma mudança, né? Aparentemente, mas ainda é resultado preliminar, entendeu? Entendi. E em invertebrados isso não acontece em outros modelos? Você diz o quê? tRNA dessa transcrição na embriogênese? Isso. Não procurei, não sei te dizer. É uma coisa interessante até de olhar, né? É uma coisa interessante de observar. Vou aproveitar e pegar um gancho na pergunta dele. Nos RNAs para dorsal e tribólium, qual é o aumento que você vê em tRNAs ou isso não aparece? Ainda não vimos, Helena. Até já pedi para o João fazer isso, para ele olhar esses RNAs tanto do Zen, né? Que acho que o interessante também vai ser o Zen, que ele não tem serosa, né? Para ver se isso não acontece, né? E também no dorsal e no tol. Muitas vezes as pessoas descartam os tRNAs dessas análises, né? Porque o cara acha que é constitutivo e ninguém olha, né? E eu, particularmente... o Roth também, né? Ele não é? Aliás, o Roth não sei, né? Ele ficou super interessado nessa questão, sim. A gente vai mapear isso. Se você pegar todos os genes que estão as regiões codificantes, que estão sob controle de dorsal, no códon bias delas, somadas, botar todo mundo junto num pacote, olhar o códon bias delas, esses tRNAs estão super representados ou não? É uma pergunta interessante, não sei te dizer. De otimização da tradução. Pode trabalhar com códon bias, porque o código genético é redundante. Então, tem muita gente que está trabalhando com essa ideia de que isso é um mecanismo de regulação fina da tradução, a redundância dos tRNAs. Rodrigo, pegando o gancho do Pedro, eu ia te contar relacionado com BIOS de códon, mas a questão é que quando esses tRNA são relacionados ao sistema imune, na realidade, tu tem fragmentos de tRNA, não é? Sim. Tu não tem ele inteiro. Vocês viram se o de vocês são inteiros
ou consegue só encontrar São fragmentos? Tinha até uma tabela. Porque se tu achar só fragmentos, é um bom isso são fragmentos, são fragmentos, tá vendo? Aqui então, tá o TNA. Então, isso sugere que isso não é para TRNA clássico em si, mas sim para o sistema imune, porque o do sistema imune ele usa vários fragmentos de TRNA. Se ao menos que eu vi na literatura é isso, né? Não é o R. Eu não tinha a mínima ideia desse negócio, tá? Para ser sincero, eu não tinha a mínima ideia. E eu acho que nunca ninguém mostrou em artrópode. Eu acho que o mais que eu lembre, né? Isso é fungo e eu acho que o mais alto que tem é leishmania, alguma coisa assim. Eu acho que em artrópodo isso é a primeira vez que está... Assim, eu não sou update dessa área, né? Mas eu não lembro de ter visto isso em artrópodo. Não, Mas eu acho que uma boa indicação é essa. Se só tem fragmento... Não, nem drosófilo. Eu acho que qualquer artrópode isso não foi mostrado claramente. Mas só tem fragmentos de tRNA, é que não é um tRNA, e sim essas outras coisas pequenas. Aí. Sim, agora, olha só, se pegar um monte de transcriptomas que tem de inseto infectado com vai saber lá quantos tipos de patógenos diferentes, será que esses RNAs transportadores com função imune não apareceram por uma questão de filtragem das sequências? Esses são fragmentos pequenos, é um troço que o pessoal olha e não dá atenção. Todo mundo porque considera lixo, eu acho. Pois se bobear, se pegar mosquito desafiado com um monte de coisa que tem, né? Isso aí deve estar se tu achou em drosófila, deve estar em outros insetos, tudo, só que ninguém prestou atenção. Né? Sim. Na verdade... É aquela coisa, tu só olha o que tu procura. Olha o no budget science aí, né? Não, isso aí, se alguém quiser colaborar, quiser ajudar, porque o João também não consegue fazer tudo, dá para falar lá com o Roth, porque o que eu me lembro que eu falei isso com o João quando eu olhei aquele slide ali, que eu mostrei um slide aqui, que eu falei, pô, cara, esse negócio das duas, ou tem alguma coisa errada, né? Eu acho que é esse slide aqui, você tem vários tRNAs, como é que todos eles vão ter um pico para dorso, né? Enfim, e aí a gente foi investigando, a gente foi vendo que realmente não era uma coincidência, né? Foi uma coisa de não... Isso então isso é só inseto, você não vê isso em outros invertebrados? Até agora eu não olhei, não. Eu não olhei, mas eu provavelmente Rodrigo, você olhou as correlações desses eu acho que ninguém... comparando com o Zelda também, trazendo o Zelda um pouco? Então, na verdade, o João estava vendo agora as correlações entre outros sítios de ligação, além do dorso, né? Coisas que ocorrem próximo desses enhances, e o Zelda é um dos primeiros que está lá, sim. Eu botei ali o twist, mas tem outros que ocorrem, sim. Então, provavelmente, esses enhances são, sim, dependentes de Zelda, sim. Minha câmera tinha parado, agora voltou. Entendeu? Mas é interessante, sim, com certeza, olhar. E em Barbeiro vocês olharam? Dá para fazer isso? Vocês não têm aqueles transcriptomas de ovo? Dá para olhar nos transcriptomas de ovo. Eu não sei se dá para olhar exatamente nesse estágio, porque isso foi uma coisa que a gente ficou assim, né? Por que ele sobe? Porque até agora também, sendo sincero, assim, não tem muita lógica de porquê, né? De repente a Helena sabe, mas assim, por que de 9 a 11 horas ali? Porque sobe essa metade desses tRNAs do nada, assim, né? O que tem? Será que não é uma coisa assim que, morfologicamente, eu diria que vai ser um momento que vai ter metade dos tRNAs aumentando a expressão ali, né? Eu sei que o dorsal está grudando ali, a RNA pol também está, né? A gente sabe que tem transcampo que a RNA polimerase está ali também, mas assim, por quê? Não é um momento em que tem um aumento enorme também de tradução ali? Porque você um momento que eu tenho muito movimento e reorganização celular. As células da serosa estão começando a fazer Porque ali a MZT já entrou há muito tempo, né? Já. As células já estão na periferia, ele vai começar ali a gastrulação e tal, né? Vai ser que as células vão virar e tal.
Escuta só, você escolheu esses tempos. Você tem certeza que é elevado nesses tempos e que não é nos outros? Não, Tem se um você curso olhar temporal disso? 48, tem. Eu não mostrei aqui, mas se a gente olhar 48 horas e outros não. Antes não tem, depois não tem muito, não. Uhum. Ô, Rodrigo, só uma coisa. Essa técnica é a que é feito o crosslink? Em que momento que é feito o crosslink? O chip-seq, na verdade, você fixa o embrião, né? Você fixa o embrião um pouquinho, para você não deixar ele a A chance cromatina desse totalmente RNA. grudada, nem. É isso que você, no chip-seq, você fixa ele um pouquinho de forma aldeído, Existe antes de chance você nenhuma disso estar sonicar. fixando junto ali, não. E indo. Não, porque isso foi feito porque outros. Primeiro que se fosse o controle também tem o crosslink, só não tem o anticorpo. E aí a gente vê em relação ao controle, entendeu? A gente não tem Uhum. muito reason no controle, entendeu? Entendi. Valeu. Legal. Acho que é isso. Parabéns, Rodrigo. Bom. Aí, valeu, galera. Obrigado aí pelo apoio mais uma vez aí, todo mundo. Tá. Helena, você estava perguntando com o Eu microfone sei. mudo. Fala, É Helena. que o João tinha mostrado isso, mas a questão de não ter nenhum dos caras óbvios de dorso se ligar que é o pessoal da via de DPP, né, e que são necessários para a especificação da serosa, né, Rodrigo? Uhum. E assim, e você está dizendo que é a serosa que seria, por exemplo, a região que poderia ter essa atividade imune nesse. É curioso, né? Porque aí você exatamente onde seria o tecido que é importante para esse tipo de atividade, aí que você não tem a ligação nos genes que especificam aquela região, né? Por outro lado, você está sugerindo. Eu não sei, na verdade. Na verdade, a gente não sabe, né? Porque esse tRNAs, a gente está falando que é anacerose, que é uma hipótese, né? A gente vai ter que fazer umas in situ, vai ter que olhar, pode ser que ele esteja na região ventral, né? Sei lá, né? É uma hipótese que a gente está baseado nessa coisa, mas a gente vai ter que ver, né? E testar direto se esses tRNAs na sua. Realmente o eles Rod, aumentam, né? O Rod gostou muito. O Rod gostou muito, que eu não enfatizei muito ao longo da apresentação, essa conexão, que é a hipótese, né, que a gente levantou há muitos anos atrás, dessa questão da via de Toll, né, ter sido cooptada, né, de uma função de imunidade para a questão de padronização no embrião. Isso poderia ser um caminho, né? Se a gente mostra que tem imunidade realmente no embrião, né, aí a história, ele ficou super fascinado. Pena que o João não vai conseguir ir por causa da vacina, né? Agora, ai, cara, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que conseguir. Rodrigo, não é o contrário. TOL foi de desenvolvimento para o sistema imune, não do imune para o desenvolvimento. Eu acho que a origem dele. Então, na verdade, a hipótese que mais plausível nossa, né, que a gente tenta, né, também tudo pode ser, né, mas é porque TOL está envolvido em imunidade em tudo, né, nos vertebrados TOL não tem nenhuma função em desenvolvimento, entendeu? Aí, como ele está envolvido na imunidade em tudo, e ele só está envolvido na padronização do eixo, né, no desenvolvimento, né, inicial. Nos insetos, até se você pegar a aranha é só DPP. A aranha não tem via de Toll no embrião. Eu nunca li isso houve com calma, isso, mas me parece mais intuitivo que ele era do desenvolvimento e os animais superiores perderam isso. Assim, o que acontece é o sistema imune, muitos outros mecanismos o sistema imune pega de outros mecanismos, né, de regulação, e que normalmente o sistema imune é um sistema que capta e não que doa mecanismos. Me parece mais plausível que ele era de desenvolvimento em organismos inferiores e quando foi para os cordados, ele acabou perdendo a função de desenvolvimento e foi jogado só para o sistema imune. Mas eu também nunca li detalhado isso. Mas eu acho que assim, a hipótese que a gente sempre colocou, por exemplo, as aranhas, que são, né, outgroup, né, eles não têm papel nenhum de TOL, aí são experimentos até não publicados, né, lá do laboratório lá da Alemanha, da gente também tentou, mas o TOL, né, em aranha, etc., ele só está envolvido na imunidade
E todo o eixo nas aranhas ele é estabelecido pela via de DMP e DPP, como nos vertebrados também. Nos vertebrados você não tem nenhuma função de TOL descrita no embrião. Tem um artigo lá, mas não tem muito a ver, não. Por isso que essa hipótese acabou prevalecendo até o momento, né? Até a gente mudar ela. Você né? acha que pode ter tido alguma pressão adaptativa diferente do ponto de vista da imunidade do embrião em insetos? Durante a formação na verdade, do grupo? o que acontece é que a presença da cerose, né, uma das hipóteses, em termos de membranas extraembrionárias, se você pegar aranhas, carrapato, eles não têm essas membranas protetoras de ovo, né? Que elas têm outras estratégias reprodutivas. Aí vai ter a ver com o trabalho de todo mundo, né? Que bota cera, bota outras coisas, né? Os insetos, eles acabaram tendo esse desenvolvimento dessas camadas protetoras, né? Que são considerados, né? Tem alguns artigos clássicos que mostram que a questão de perda de água, etc., você precisou do desenvolvimento dessa camada de cerose. É nesse momento aí e aí pode ser essa dupla função, né? A hipótese, né? Tanto que seja nessa questão de waterproofing, mas também questão de proteção contra agentes externos infecciosos, né? Caramba, obrigado pela palestra, viu? Tô muito feliz. Acho que é uma das melhores terças-feiras de carnaval dos últimos tempos. Menos. O Genta se divertiu pouco nos carnavais. Este Eu não ano não vai fui no ser carnaval. A ação não é justa, mas Pois é. Então, Parabéns, carnaval para Rodrigo, mim legal. é um troço meio morno, geralmente. Até essa aqui sobressaiu, com certeza. Obrigado, viu, Rodrigo. Obrigado, Gento. Nada, eu que agradeço. Muito bom mesmo. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado aí pelo apoio. Obrigadão. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, aí. Rodrigo. Um abração. Tamo Parabéns. junto. Valeu. Tchau. Obrigado. Tudo bom. Tchau. Tchau. Valeu, Rodrigo. Valeu, gente. Tchau. Lugulo, Oi. quer papear agora ou quer deixar depois? Eu vou ter aula agora de Tumpé. Ah, tá. Tá, então deixa. Então amanhã a gente conversa sobre o paper. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Não tem problema. Então, combina com e me avisa que horas. Abraço. Ok. Abração. Boa aula.